Zé Luiz Les diz boa tarde. Tá começando mais um Joga nas 11. A partir de agora, você que tá com a gente aqui, ó, R7.com, Record Plus, Desimpedidos, Record, todo mundo junto para falar de futebol com bom humor, com muita informação, discussões legais e você pode participar, inclusive, porque tem no ao vivo agora, lá no Desimpedidos, no YouTube, tem o chat, você pode participar com a gente, tá bom? Quem vai estar conosco hoje? Sim, porque tem muito assunto, tem Série B, tem Libertadores, tem finalzinho de Brasileirão, tem muita coisa pra gente falar. Bira tá aqui, senhoras e senhores. Muito boa tarde, Zé Luiz e companhia. Estamos aqui para mais um dia. Espero que a gente não fale de Internacional e Santos Ah, vamos ter que falar. e que a gente fale do acesso do Remo. Também vamos Foi falar mais muito, legal. vamos falar muito, foi Mais bem legal. legal. Quem tá com a gente também é o cara que ele tá viajando pelo Brasil inteiro para fazer Série B, Série A, Série A, Série B e se bobear o que pintar, ele faz. Além disso, sempre traz um conteúdo muito legal nas redes dele, enfim, é bem legal. Tô falando do Faraldo, nosso compadre. Ei, Lucas Faraldo. Ô, que apresentação legal, Zé. Seja bem-vindo de novo. Obrigado, tamo aí. Falar bastante de Série B hoje também. Vamos. Acabou e já temos novidades De para a Fórmula Série A do 1, ano que não? vem. Fórmula 1, quer falar de Fórmula 1 Fórmula 1? não, é só pela graça. Você sabe que os outros na Fórmula 1 estão palmeirando e o Verstappen é capaz de ir lá, né? É, Não sei. tem o Palmeiras palmeirando, né? Tem o Palmeiras e Palmeirano também. Vamos É. falar disso e vamos falar também, entre outras coisas, de Sul-Americana. Ela viajou, ela estava lá. Eu estou falando de Yara Fantoni. Aê, Yara! Galo! Yara, ô, Yara! Aê, Atlético! Gostou do apoio Eu moral? vim falar do Remo hoje. Tá Também. difícil, Zé. Tá doendo, ainda não tinha cicatrizado. E 3 finais, assim, seguidas. Sei que tem atleticano na estrada ainda voltando, porque foi de caravana, ônibus, avião. E, assim, o silêncio no estádio, sabe? Tá difícil de digerir ainda. Vamos falar disso. Yara preparou um material especial mostrando essa volta, né, da torcida do Galo. Enfim, gente, só um é campeão. Mas foi lá, lutou, tentou e. Mas né? o Galo perdeu pra ele mesmo. Perdeu nem pro Lanús, porque Eu time vi que- ruim. Vocês Nossa, vão ver, mas os foi um torcedores jogo do Galo ruim. falaram muito isso. Ruim. Ah, perdemos pra nós mesmos. O jogo eu achei meio fraco, porque eu assisti partes, achei o jogo ruim. Mas a gente vai falar sobre isso já já, porque eu quero colocar. Eu quero colocar aqui as arrobas, tá? Arroba Desimpedidos, pimba, aparecendo aqui pra você. Arroba R7 Esportes, também tá aí aparecendo pra vocês. Arroba Record Plus. E por último, arroba Portal R7, tá? Ó, vocês viram o celular do Bira ali? Ele tá fazendo selfie. O Bira também, não toca pro Bira, tem um monte de conteúdo legal. Quer ver? Olha lá, Bira, vai lá. O diretor Agora gosta- vem pra o mim, corta pra diretor mim. gosta de te quebrar, Agora né, vai cara? você, Mano, Bira, ele faz aí. quis me quebrar, mano. Quis me quebrar. Ó, selfie Mas a gente aqui, ó. combina. Mostra a selfie. Deixa eu ver, mostra assim. Ficou bom? Ah, ficou legal. Ficou maneiro. Vamos começar, já que Desculpa, todo mundo gente. tocou nesse assunto, vamos começar diferente, a gente vai começar pela decisão da Série B, né? Vocês sabem que a Série B do Brasileirão terminou nesse final de semana, Desimpedidos transmitiu de forma brilhante numa cobertura, ó, eu tenho orgulho desses amigos e amigas de Desimpedidos, como mandam bem, viu? E, enfim, foi uma maratona, né? Porque B, A e etc, tudo feito aqui, né? Acessos de Coritiba, Atlético Paranaense, os dois do Paraná subindo, Chapecoense e Remo. O Remo, eu acho que a última vez do Remo foi em 1994. 94, isso. Né? O Coxa volta após 2 anos, o Furacão bateu, voltou, Chapecoense volta depois de 5 temporadas e o Remo volta para a Série A depois de 31 anos, então, né? Um Exatamente. espetáculo bonito, né? Em todas as... Cara, Zé, foi muito legal. Acho que foi uma série B especial. Acho que, óbvio, especial também por a gente ter feito parte dessa cobertura ali no Desimpedidos. Mas acho que principalmente pelas histórias, né? O Furacão, que era um time que terminou o primeiro turno em 13º colocado. Muito longe de sonhar com qualquer possível vaga. Desacreditado tchau. total. Ninguém acreditava que ia conseguir chegar e dava para sentir até lá dentro do Atlético Paranaense uma frustração tão grande que não ia conseguir chegar. Fez uma... Aí, enfim, no segundo semestre, chegam alguns jogadores, o Odair Hellmann consegue uma sequência gigante, né, de 7 vitórias seguidas, que é a maior sequência de vitórias da história do Atlético em qualquer competição nacional. Caramba. Então fez com que o Atlético conseguisse almejar até o título na última rodada. Baita história.
ao mesmo tempo, a gente tem, acho que a grande história dessa temporada, que foi do Clube do Remo, depois de 31 anos, né? 32, né? Porque vai jogar Vai jo- é. 2026. Mas é um time que também ninguém esperava, porque começa em 2024, numa Série C muito mal, consegue a classificação para o quadrangular lá, final, ali para os grupos, né? Final, consegue o acesso, né? Em 2024 da C para B, joga na B em 2025 e consegue o acesso na última rodada para A. Então ele subiu degrau assim, um por um, e já chegou na Série A. É uma torcida apaixonadíssima. A gente às vezes exclui muito o norte do nosso país, principalmente no futebol, né? Porque Uhum. por não ter times de grande expressão, mas a gente esquece, na verdade, que em Belém do Pará tem 2 times gigantescos, né? O Paysandu e o Remo. A torcida do Remo hoje muito feliz, a do Paysandu muito triste, porque caiu para a Série C. Você sabe que eu estava falando com o Bruno Grossi ali fora antes do programa, né? O Bruno trabalha aqui com a gente, e ele falou: Zé, olha só que coisa doida, né, para torcidas. Por exemplo, o torcedor mineiro, o Cruzeiro e o Galo. O torcedor do Cruzeiro tá feliz porque atropelou o Corinthians e tá feliz porque viu o rival naufragar. A mesma coisa na Série B, né? O Remo, meu, arregaçando e o Paysandu indo para C. E como lanterna, né? Que coisa Com louca. 4 vitórias. Virtual rebaixado, 5 acho que desde a vitórias. virada do turno, assim. Exato, mas assim, foram várias histórias muito bonitas assim que a gente pôde acompanhar. A própria Chapecoense voltando para a Série A também é sempre um marco, né? Foram Pô, 2 invasões de campo a ali pós-jogo, Nós né? vamos mostrar em as imagens. Chapecó rolou essa invasão de campo também. Cara, acho que Zé, 10-10, sabe? Se fosse para dar uma nota, acho que Uhum. foi uma Série B equilibradíssima. Tinham 7 times podendo subir até a última rodada. Até um oitavo Vamos que a mostrar, gente enquanto a não gente está conversando, vamos mostrar os gols rapidinho, Bora. por favor, Carneiro. O Carneiro é o nosso diretor. Eu falo Carneiro, vocês pensam que tem alguém. E o Coritiba, que a gente nem falou, mas ganha, foi campeão, né? Então, Curitiba campeão, olha lá. É porque já tinha Curitiba. subido, né? Então Já tinha já. subido. Esse aí é o Curitiba e Amazonas, né? É. Engraçado que o Amazonas surgiu no começo do campeonato, todo mundo falando, olha esse Amazonas, de repente não. E o Amazonas, ele consegue também um acesso, né, para 2024. 2024 é a primeira Série B do Amazonas, né, que inclusive joga contra o Santos, ganha do Santos Uhum. em Manaus, que o pessoal fica gritando pro William Bigode pagar o Scarpa. Foi bem Bom, engraçado grande isso. momento. E aí, o Amazonas vem para esse segundo ano de Série B tentando, né, a manutenção e, quem sabe, almejar coisas maiores. O que aconteceu? Caiu. É, Então, o Amazonas, mais um time aí que volta para a Série C. que coisa, né? E É, parecia despontar como um time. E o gol, a gente estruturado. comentou que parece que ele fez o gol da vitória, né? O Lua Silva, do Amazonas. Comemorou, tudo mais. Eu falei, o bicho devia estar alto para fazer gol no líder, né? Olha aí o Clube Atlético Paranaense e América. Oi? Esse foi o jogo que a gente transmitiu no Desimpedidos. Eu Ô, tava, casa cheia mesmo. doce, tava- né, que a eu gente tava lá na transmitiu Arena da 2. Baixada, tava uma atmosfera absurda, recorde de público do Atlético na temporada, E na a Série Baixada B. faz um barulho O quando estádio tá é cheio. fechado, né? Tem o teto ali fechado e, cara, um clima absurdo, até um contraste, a gente daqui a pouco pode até falar melhor, mas um contraste com o que a torcida do Coritiba fez na penúltima rodada quando garantiu o acesso, mas a torcida do Coritiba ficou muito chateada pela forma como o Coritiba, mais um Empate. 0-0 ali, perdendo a chance de ser campeão em casa com o estádio cheio, tanto que só foi campeão em Manaus, né, contra o Amazonas na última rodada. E aí, essa questão da atmosfera da Arena da Baixada foi muito notória, assim. E a ontem. Chape, ó. Chape voltando depois de 5 anos, acho, né? Que é um outro estádio que também, boa parte dos jogos da Chape em casa, com o estádio cheio, é um estádio menor, né? Mas estádio lotado, a torcida compra a ideia do time ali na cidade. E aí a invasão no final O Faraldo acompanhou bem, né, nas viagens ali. Um time que oscilou muito, né, Super. no campeonato. A gente via, não, tá ali, G4, e de repente distanciava bastante. Mas como foi aquele campeonato sanfoninha, né, que todo mundo ficou muito Sim. colado durante toda a competição, a gente teve mudanças ali, né, acho que talvez o Coxa tenha ficado por mais tempo ali no G4, mas G4. foi um time... Mas, e uma Goiás coisa que eu perguntar também. pra você, Yarinha, aí, pessoal, por exemplo, a gente acabou de ver o Atlético Goianiense ali no pênalti com a Chape, e a gente tá vendo aí o Goiás e o REM, que é o Remo. A REM. que tem a torcida Metal War, né? Remo Metal War. Ah, né? legal. Tem né? Eu a... gostei.
Mas aí a Remo vitória. War, E tem a do Bob Marley. Metal, não sei o quê. A vitória do Tem a Remo do e Bob os dois Marley. times de Goiás não conseguindo subir, né? Todos os goianos, né, ficaram na Série B. O Vila Nova, o Atlético Ah, é, o Vila também. Goianiense e o Goiás, cara. Vila Nova até brincou nas redes sociais, deu uma zoada no Goiás. Né? E aí é É. complicado, porque, pô, Vila Nova nunca jogou a Série A A, e Série aí B foi zoar. também deu uma zoada falando, nenhum dos meus goianos vai É. embora. Mas cara, e o Remos resiliência, né? Tava com o Mangueirão lotado também, não tinha como não ganhar. E uma coisa, ó, o Goiás e o Criciúma, do Carille e do Eduardo Batista, eles abriram essa última rodada no G4? Sim, Sim. e saíram. Cara, Foram ultrapassados por Chapecoense e Remo. E fica um pouco a frustração do torcedor do Goiás, né? Principalmente. acho Muito, que- né? Porque tenta ali, né? De qualquer forma, dar um recado, querendo ou não, quando traz o Carille, que é o último campeão Sim. da edição, né? Da competição. Então, tentou dar esse recado e não deu conta, né? Acabou perdendo esse acesso na última rodada. Do lado do Criciúma, vale destacar o Eduardo Batista, né? Mais uma Que é o vez. 5º colocado da Série B pela 3ª vez, que ele era Aham. técnico do Novo Horizontino nas últimas 2 temporadas que o Novo Horizontino bateu em 5º, e dessa vez ele é o 5º com o Criciúma. O... Cara, Eduardo, é hora de tomar uns banhos aí. Mas uma hora vai, assim, é um bom sinal no final das contas. agora, vamos falar uma coisa. Quem se deu muito bem é o novo rei do acesso, né? Opa! O Guto Ferreira. Né? Cara, o Guto é espetacular. O Guto, cara, ele conquista o 5º acesso para elite, ó. Remo agora 25, Sport em 19, Inter em 17, Bahia em 16 e Ponte Preta em 14. Ele tá igualando ao Givanildo, né? O Givanildo de Oliveira aqui pro rei do acesso, né? Para elite também. Total. E O Givanildo só E com o a América Guto? deve ter sido umas 3 vezes, né? Tanto que a América já foi, desceu. total. Não, e, ó, só para vocês terem uma ideia do Remo, né? Antes da fase Guto Ferreira, um aproveitamento de 48%. Com o Guto Ferreira, um aproveitamento de 76%. E eu peço aplausos para o Guto Ferreira, porque ele está com a gente. Que demais. Olha Legal, né? só. Palmas para Guto Ferreira. Cadê Guto? Aê, garoto! Seja bem-vindo ao Joga nas 11, Guto Ferreira. Parabéns, meu velho. Deve estar uma festa louca ainda aí, né? A cidade está de ponta cabeça, vamos dizer assim, né? Festejando muito aqui. Boa tarde a todos aí, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. Deixa eu falar, eu vou só pedir para a nossa equipe aumentar o monitor aqui para a gente ouvir bem o Guto, né? Que o monitor tá baixinho. Mas por onde vocês querem começar? Porque fizemos a cobertura dos Desimpedidos, eles fizeram a cobertura da Série B. Você está de parabéns, Guto. Acho que eu vou depois te perguntar quais são os seus planos, mas a gente meio que já sabe, talvez, sei lá, né? Mas vamos ver. Bira, quer começar? Eu vou Manda. começar, Guto. Prazer estar falando com você. Primeiramente, parabenizar aí por essa campanha maravilhosa. A gente fez a Série B no Desimpedidos e acompanhou de pertinho o Clube do Remo e principalmente essa sua chegada, né? Esses 10 jogos finais, onde você teve apenas uma derrota. Eu queria que você contasse, se é que você pode contar, qual que foi o segredo ali na hora de conversar com o elenco para manter esse foco tão grande e vocês conseguirem esse objetivo gigantesco aí para a equipe do Remo. Ibira, prazer aí. Parabéns também pelo trabalho dos Desimpedidos. Acompanhei muita coisa, acho fantástico. A gente precisa desse tipo de trabalho para a gente poder acompanhar mais futebol. E quanto à questão, quando a gente chega no clube, a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo, né? Porque a gente acompanhava a equipe, a gente tinha ideias do que poderia estar acontecendo. E aí nós fazemos o jogo em Volta Redonda e ali se confirma muita coisa. E após o jogo, mesmo não tendo feito, estava presente, eu fui até o vestiário e já coloco para o grupo que para se conseguir alguma coisa tinha que ter uma atitude diferente, uma mudança de atitude bem grande. E com o passado a gente foi colocando as cartas na mesa, mostrando como a gente queria, quem tinha a possibilidade de estar jogando com a gente, e fomos equilibrando a equipe e foi dando certo. Foi dando certo, as coisas foram acontecendo. Muito bom. Foi respondendo o que passava e surpreendendo até com outras características da equipe, característico dele, né?
E os resultados, quando os resultados começam a aparecer, tudo fica mais fácil. Então as coisas vão se reforçando. Aí, após a sexta vitória, veio a Chape. Nós estivemos ganhando até o jogo, quando a Chape empata, né? E eu acho que os que vieram subsequentes tem um pouco a ver com aquela ansiedade de quem precisa fechar a trajetória, né? Precisa concluir a situação necessária. Se vocês notaram, isso aconteceu em outros clubes, inclusive com o Curitiba, que é uma abertura. E aí, a última partida, a nossa obrigação era um resultado. A partir daí não estava no nosso controle. Pô, muito legal, Eu cara. acho que o principal foi passar para a torcida a questão do acreditar. Estava difícil também, porque o belenense é inexplicável em termos. Guto, Eu acho que é isso. perdão, a gente tava com um delayzinho aqui. Guto, é Lucas Faraldo aqui. Eu cobri como repórter vários jogos do Remo nessa temporada, alguns você comandando a equipe. E justamente sobre a torcida, sobre a fé, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, até num contraste. Não estou tratando com nenhum demérito o Cuiabá nem a torcida do Cuiabá, mas você trabalhou na primeira parte ali da Série B no Cuiabá, também tive a oportunidade de fazer alguns jogos ali na Arena Pantanal e é uma atmosfera completamente diferente fazer um jogo em Belém ou fazer um jogo em Cuiabá pela presença da torcida no estádio. E a gente viu a festa da torcida do Remo ontem, acho que o Brasil inteiro ficou impressionado, até gringos, né? Acho que páginas de esporte de outros países com as imagens ali ontem do Mangueirão. O quanto isso é importante também nesse momento de uma reta final para consolidar essa arrancada que você conseguiu no Remo? Total, né? Total. E quando você se sente abraçado, né? E os jogadores, eu acho que se sentiam assim, sim. Os belenenses têm a festa do título, né? Eu estive vendo a transladação, que é um dia antes, a procissão de ida, e depois o Círio é a procissão de volta da imagem da Santa, né? E uma festa que atrai no Círio, por exemplo, 4 milhões de pessoas, o Transladação tinha 2,5 milhões na rua, numa procissão de fé, você vendo coisas assim que é difícil de explicar, é só sentir. E isso, eu acho que faz parte da cultura, faz parte do eu do cidadão belenense. E a torcida do Remo, em especial, ela traz a Nossa Senhora de Nazaré como protetora, né? Você vê que em todos os jogos tem o bandeirão, tem a imagem, então cultua essa fé, né? E é uma fé gigantesca. E quando está todo mundo remando para o mesmo lado, essa energia é sentida dentro de campo, ela impulsiona, né? E o resultado, acho que vocês viram ontem, talvez na televisão possa não sentir. Quem estava no estádio não tem como não sentir. Yara, manda, Yara. Eu quero entender, lógico que Yara falando aqui, parabéns, né? E eu queria. Hoje a gente está falando do Remo, mas isso é uma especialidade sua, né? De conseguir o acesso, de conseguir colocar os times, né, para cima, de jogar, de conseguir reverter uma situação. Isso é um trabalho de elenco, né, de gestão, de você conseguir trabalhar com atletas, um lado humano, podemos dizer assim, porque a gente sabe que não é só bola, né, que é mental, porque é uma característica sua de diferentes trabalhos, em diferentes clubes. Qual que você acha que é a característica marcante, assim, que te faz ser esse cara que podemos falar que é o rei do acesso, né? Eu acho que para chegar nisso aí eu tenho que passar o Givanildo. O Givanildo é o respeito demais essa pessoa, esse profissional.
Eu acho que cada resultado teve a sua característica, teve o seu porquê, teve o seu momento, mas eu acho que o principal passa pela qualidade dos jogadores, por encaixar a equipe, mas principalmente pela gestão, pelos jogadores entender o tamanho do projeto e poderem se entregar. E eu não faço tudo isso sozinho, não. Eu tenho uma equipe de trabalho competente e a gente procura agregar todos dentro do grupo e aqui colocar o agradecimento ao André Luiz, ao Wellington, ao Juca, ao Kleber, que me acompanharam nesse projeto aqui, né? E a todo o staff do clube, Flávio, Marinho, Rafael, enfim, eu vou ficar aqui, Daniel, preparador de goleiro, até o Birinha e o Café, auxiliares do Daniel, e outras pessoas tantas que estão envolvidas aí. Gestão, eu acho que o mais importante é você conseguir fazer com que todos se sintam importantes dentro do processo e que cada um saiba o tamanho da sua importância e o que tem que oferecer para que isso seja efetivado. Quando isso acontece, o trabalho flui. Ô Guto, você está falando de equipe, de agradecimento e tal, agora, claro, né, é muita comemoração, mas como é que está o ano que vem do Guto? Você já conversou, já está tudo certo, você continua, vocês estão pensando em como planejar o Remo 2026, agora com um calendário bem mais cheio, estando na Série A, como é que está essa coisa, Guto? Pode adiantar alguma coisa? Até houve a chamada do presidente para conversa e tal, mas a gente conversou que assim que tivesse tudo efetivado, a gente conversava, porque o foco era total, era um tiro curto, o foco era total em conseguir o acesso, esse era o mais importante. Uhum. Então agora a gente vai sentar, vai conversar, vai definir o próximo ano e como vai ser o trabalho, como vai ser o projeto, como vai ser os caminhos a serem traçados aí, né? E serem efetivados, serem caminhados, né? E que a gente possa, estando, dando tudo certo, fazer um remo forte para manutenção, né? Numa competição que é totalmente diferente, muito mais difícil, mas que a gente também não pode achar que tem que transformar tudo, muito pelo contrário. Construir um elenco não é da noite para o dia, encaixar uma equipe que já vem dando frutos não é da noite para o dia, então o trabalho tem que ser muito pontual e executado de forma inteligente, né, para que você evite gastos desnecessários e consiga realmente encorpar o elenco para disputar essa competição tão importante, essas competições tão importantes Uhum. que vão ser no ano 2026. Temos mais 4 minutos, 55 segundos e 10 décimos para Tá. falar com o Guto. Manda um de vocês Vou, aí. vou fazer uma rapidinha, Tá. Guto, em cima até desse tema. O Mirassol acabou chamando a atenção, acho que do país inteiro nessa temporada também, na Série A do Campeonato Brasileiro. Um clube relativamente pequeno, com pouca torcida, que nunca tinha jogado a Série A. Eu vejo de fora o Remo com um potencial ainda maior A torcida é algo, da torcida, né? principalmente, mas em termos de camisa mesmo, de Uhum. história, de já ter disputado Série A do Campeonato Brasileiro, um potencial ainda maior. Acaba sendo eu não vou dizer uma inspiração, mas se você fizer uma comparação assim, você enxerga esse potencial também no Remo, por esse tempo, esses meses que você já está aí? Eu enxergo o potencial externo de influência do torcedor, de arrecadação possível, muito maior, com certeza. Mas você pega uma equipe do Mirassol que tinha uma espinha dorsal, uma base muito forte e foi reforçada de forma pontual, uma equipe que vinha 3 anos juntas, teve um treinador único no ano anterior, 2024, que proporcionou o acesso, e nesse ano teve 2 treinadores, acertou em cheio
no Guanais, não que tenha errado no Barroca, que é um profissional do mais alto nível, né? E tem no seu comando pessoas que são conhecedoras ao extremo do futebol, com muita entrada em todos os setores do futebol brasileiro, por isso desse sucesso. Competência, projeto bem direcionado, inteligente e com confiança de uma equipe que vem de um amadurecimento de 2, 3 anos até chegar nesse ponto, né? Então, parabéns ao Mirassol por tudo que conquistou aí, e eu acho que o Remo tem condições, sim, de fazer um grande ano, mas o Remo, em termos de tempo de trabalho e de equipe, está um pouco atrás desse Mirassol. E o trabalho passa a ser um pouquinho diferente. Tá, entendi. Perfeito. Bira, manda. Vou mandar a última rapidinho, Guto. Aproveitando até um pouco esse papo, comparando com o Mirassol, que o Faraldo trouxe, eu lembrei que o Mirassol, por exemplo, é uma equipe que não tem estrangeiros no elenco. E o Guanais já explicou pra gente uma vez que a gente entrevistou ele, falando que era sobre o processo de adaptação mesmo, que eles preferiram ali trazer jogadores brasileiros mesmo. Em compensação, você teve esse tiro curto de 10 jogos e com alguns jogadores estrangeiros tomando até um certo protagonismo, né? Óbvio, teve o João Pedro que fez os 2 gols ali que acabaram trazendo o resultado do acesso, mas o Panagiotis ganhou um certo protagonismo na sua chegada e principalmente os 2 pontas, né? O Diego Hernandes e o Nico Ferreira. Eu queria que você comentasse como é que é também esse tipo de diálogo para esses jogadores estrangeiros entenderem também o tamanho do objetivo, o tamanho da tradição do clube e conseguirem desempenhar num tiro tão curto como desempenharam com você no comando. Eu acho que quando você tem profissionais, na essência da palavra, conscientes do que vieram fazer no clube, isso fica mais fácil. O estrangeiro, principalmente o europeu, ele sabe o que ele quer vencer sempre. Então, é você jogar aberto, limpo, mostrar o caminho para ele. E os sul-americanos, ainda mais. Se você encontrar alguém que não quer nada com nada, tira logo. Agora, geralmente, você encontra aqueles caras que querem chegar a esse protagonismo. Então, é você apoiá-los da melhor maneira possível para que eles entendam o processo e cheguem nisso. Porque você vai contar sempre eles entregando o melhor deles. Queria agradecer demais, Guto. Muito obrigado. Olha, boa sorte. Sucesso, né? Mais sucesso ainda. Mais sucesso. Esse final de ano vai ser um final de muita comemoração e planejamento. E palmas para o cara que traz o Remo de volta para a Série A 31 anos e alguns meses depois. Sensacional. Guto Ferreira, cara. Sensacional, Guto. Parabéns, Guto, pela Guto, trajetória. muito obrigado, viu, por você participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Divido com todo mundo aqui do Remo, tá? E lembrando, todo mundo. é o rei do acesso junto com Givanildo, como ele mesmo disse. É isso aí. Tá. Guto, brigadão. Um abraço, forte abraço. Eu que agradeço. Um abraço, Valeu. Brigadão. Grande Guto Ferreira, né? Olha, Que aqui tá tava vendo. com uma camisa maravilhosa do Clube do Remo, hein? Seu Tem, Clube do Remo. tem lindas Não, camisas. tá tentando ganhar uma camisa Eu aqui. Quem amo que eu vi ele. aqui? Quem que eu vi aqui com uma blusa linda? O Dedeco. Dedeco, nosso produtor, Dedeco. tá com Dedeco, o uma casaco do jaqueta. Remo. Ele tava com um casaco do Remo lindão aqui também. Eu Lindão. até quase Cara, roubei. isso é legal de comentar. A quantidade, a gente fez o jogo no domingo, né? Mas a gente fez jogo aqui da Série A no sábado, enfim, eu vivi a cidade, porque eu moro longe aqui do nosso estúdio, então eu fiz um trajeto de alguns bons minutos. Eu vi no final de semana algumas camisas do Remo Eu vi na uma. rua. Eu Isso é vi bem uma legal. camisa do Remo muito legal. Algumas, eu Num achei caminho muito curto louco. aqui. Muito E aí louco. a gente vê, né, o tamanho da torcida mesmo, e como é um Espalhada clube pelo Brasil. gigante. É um clube Muito legal gigantesco. mesmo. E muito legal também toda a humildade do Guto, né, cara? Eu acho que ele chega onde ele sempre, sabe, os lugares que ele alcançou não é à toa, é justamente porque ele dá um valor muito forte para todo mundo que está fazendo parte da equipe dele, não só comissão técnica, mas Não, todos os profissionais e mesmo. Os torcedores, a citar forma- e elogiar colegas
colegas de outras Nominalmente. comissões técnicas É também, muito legal né? isso, A Zé. Isso é torcida, a muito forma como legal. ele menciona a fé do povo Sim, paraense, É, muito sabe? legal, muito legal. Pra quem tá muito lá legal. trabalhando há tão Ô, pouco tempo. deixa eu... Total. Vamos mostrar as festas? Vamos. Quer ver? Ó, Vamos. nós temos imagens da Chape e da festa do Remo. Então vamos colocar por ordem primeiro a festa da Chape. Taca aí pra gente ver em vídeo. Caiu Esse é a um câmera, super né? close. A gente colocou um super close de um boné. Esse é um boné, tá? Que a torcida nós demos um close, demos E um não é o zoom meu, in, não é o meu. né? Agora sim, olha lá. Acabou. Alô, Série A! A Chapecoense está de volta! Olha aí, começou a invasão. Festa na Arena Condá! No embalo dessa torcida, mais de 19 mil torcedores presentes na Arena Condá. É invasão, é hora de festa! De um torcedor que estava com o grito engasgado por mais de 5 anos. Agora é comemorar, é festejar. Série A 2026. A Chapecoense está de volta! Olha que imagem, que cena. Se isso a gente vê no exterior, fica feliz demais. Olha que imagem bonita. Na boa, é nosso, é do Brasil. Tem que vibrar também. Porque o torcedor se sente parte disso, faz parte desse acesso. Porque agora pode vibrar, extravasar de um acesso tão sofrido, tão suado. E de uma reta final enroscada. Que o torcedor viu ali a Série A escapando entre os dedos, mas não. Pode agora, enfim, com um gol de pênalti de um paraguaio aos 45 do primeiro Boicote, não tempo. foi elogio. E passar todo o segundo tempo ali, ó, no sufoco. E agora pode respirar aliviado. Torcedor Aqui, chapecoense, porque o Bira fez o maior feliz. discurso. Faça festa, Falei um monte abra aqui, um aí o Zé sorriso, falou, tá sem comemore, áudio. Tá sem áudio. vibre. Oxe, mas Você nosso não quadradinho tá na na Arena tela, Condá, pô. tá Achei que- curtindo Fala com a agora, gente? resume lá, Fica que resume. você Não, o que eu também tava pode falando aqui, invadir esse gramado quando não aí. tinha Perdeu a áudio. emoção, né? Perdeu um pouco a emoção, porque eu tava falando na hora da invasão, mas que é importante também nessas horas, pô, ter o bom, e que bom que a segurança ali, da Polícia Militar e da segurança do estádio, de ter o bom senso, de deixar os torcedores irem comemorar no gramado e principalmente proteger esses torcedores. Porque no final vira sobre a segurança deles mesmos. É tão lindo você ver o torcedor atravessando de joelho, chorando, abraçando o filho, a criançada subindo no gol. Cara, isso daí é o futebol, sabe? A É gente lógico vive que por momentos assim. existe a preocupação com segurança, mas o Bira falou muito bem. Tem que ter uma leitura, né? Exato. Então, A e eles leitura é leram bem. proteger eles nessa situação Exato. agora. Então, Tipo, como a gente vai proteger eles no exato. campo? Mas vamos deixar Mas vamos comemorar, deixar, É o tipo né? de cena que isso acontece na Premier League, na Inglaterra, gente em qualquer tá outro país, aqui, a gente nossa. paga um pau, acha um absurdo de lindo e tal. E eu assemelho muito a festa com sinalizadores, por exemplo. É a mesma coisa, tem muita coisa que a gente acha Total. lindo de ver, mas aí quando acontece no nosso quintal, nossa, a gente criminaliza. E não tem que criminalizar, esse tipo de movimento é maravilhoso, é A fantástico. Chape volta 5 anos depois, é muito importante esse retorno pra Chape. Super, porque a Chape ainda ficou 2 anos meio brigando para não cair para a Exato. Série C. Com tudo que aconteceu. Mantém o elenco, Zé. A maior parte dos jogadores Sim. é remanescente do ano passado e consegue fazer uma campanha completamente diferente. Então, E 10 anos depois do acidente. Vou tá na mostrar- Série A do é, Campeonato 10 anos. Brasileiro. Então, é isso. Exatamente. Desde o acidente, a Chape, É, vamos dizer, sobreviveu, né, no Total. futebol, tentando resistir para não cair, então agora, quem sabe é uma retomada, né, e merece e a muito. gente torce muito. É. A festa do Remo, gente. Vamos lá, quer ver? Roda aí. Aí o nosso áudio vai sumir, é isso, né, produção? É só lá. Agora tá o nosso áudio. Então quem quiser falar com emoção, fala, tá? Bom, isso daí é sensacional, né? Isso é sensacional. Que coisa linda, E hein? ele falando muito sobre a fé e tudo mais, é muito legal a gente falar também que a retomada do Remo para o caminho das vitórias foi no mês do Círio de Nazaré, né? Que é uma data super importante ali em Belém do Pará. Então, meio que a Nossa Senhora de Nazaré carregou esse time, essa campanha dessa reta final. Foi muito bonito de ver toda essa comunhão mesmo entre jogadores, torcida, diretoria, porque, cara, o Marcos Braz, cara, chorando de soluçar dentro do campo ali, sabe, não acreditando que ele conseguiu de fato trazer o Remo para a Série A. Eu lembro que a gente chegou a entrevistar algumas vezes o Marcos Braz nas transmissões e ele falava:
Cara, o nosso objetivo é um dia de cada vez. A gente subiu pra Série B. Sem a gente saber exatamente o que a gente poderia, quer né? fazer uma Série B digna pro torcedor do Remo. Era isso que ele falava. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa equipe do Remo que sobe para... Podemos estender essa pergunta para a Chape também, até para os outros, se vocês quiserem fazer. Esses times precisam de muita gente para enfrentar uma Série A? Ou, por exemplo, o Remo está pronto? Não, precisam. Tá, entendi. Mas ao mesmo tempo, a gente. Tem coisa a se aproveitar. Ontem né? na transmissão a gente estava fazendo uma seleção, né, da Série B. E essa seleção, obviamente, ela foi montada por 11 jogadores mais um técnico, todos dos 4 times que subiram. Então, assim, tem muito jogador bom. Essa seleção ela é formada por jogadores que disputariam tranquilamente, ou pelo menos boa parte dessa seleção, Brigariam por posição. disputariam uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas assim como o Mirassol, citado pelo Guto, precisam de reforços pontuais. Entendi. Mas existe uma base nesses times, É. sabe? O Coritiba, por exemplo, que é o campeão, ele tem uma defesa fortíssima. A gente veio no caminho aqui, eu e o Bira, a gente veio junto hoje aqui pro estúdio, a gente veio conversando até sobre isso. A defesa do Coritiba é uma defesa muito forte. O goleiro do Coritiba talvez seja o melhor goleiro do mundo na idade dele, o Pedro Morisco. É um talento absurdo. De 21 anos. 21 O Carneiro falou aqui para mim, o nosso diretor, mas só que o Maicon não jogava Série A em alto O nível. Maicon eu já não Não, sei, é aí um eu desafio, falei mas o parado, Jaci, Tem alguns jogadores, é isso, a dupla de zaga. Jaci que é- nunca jogou, ele tá mandando tudo aqui, ó. então. que eu comparei com o Bira vindo aqui com o Ranielli no Corinthians, por exemplo, que é um jogador que veio galgando, ele começou Entendi. na Série D, Série C, Série B, aí foi pra Série A, e aí foi pro Corinthians numa Libertadores. O Jaci, ele tá construindo a carreira dele meio que de degrau em degrau nesse sentido, e é um baita E zagueiro. o Eu acho Ranielli que é mais importante do que o o Ranielli Maicon. sentiu quando ele entrou no Corinthians, lembra? É, Ele não tava ainda... ainda mais que o Mano Menezes. chamou Aí o ele, Mano Menezes, Né? né? Ele falou, não tá no Cuiabá pra chutar essa bola. Né? Mas aí, sim. Lembra? Mas lembro. O Ranieri certamente lembra também. Mas do meio pra frente, Sim. já é um time que vai precisar de reforço. Eu acho Entendi. que do meio pra frente, o Coritiba precisa É. de reforço em todas as posições, por exemplo. Não, e eu falei pro Faraldo também, vindo, que, por exemplo, o Remo é uma equipe que vai precisar contratar legal. Vai ter que mudar bastante o elenco, porque contratou muito, tem um elenco muito inchado e não é um elenco tão equilibrado assim, Uhum, sabe? uhum. Mas tem boas peças. Tem boas peças. O próprio goleiro, Marcelo Falta Rangel é um algumas, outro mas ótimo tem goleiro. boas peças. É isso, acho que tem um esqueleto, né? Todos os times que subiram têm um esqueleto bom para uma Série A. E eu acho que é interessante até a gente lembrar de quando o Santos subiu. Alguns jogadores foram aproveitados, pô, né? A gente tem Sim. o caso do Schmidt, que é titular, zaço do Santos. A gente tem o caso do Luan Pérez, que é O Guilherme zagueiro. começou muito bem a O temporada. Gabriel Brazão, o próprio Guilherme. Eu não lembro como foi, Ara, o Mirassol que subiu. Mirassol mudou pouco também. Mudou pouco, né? Mudou pouco. Mudou pouco. O esqueleto do Mirassol era Walter, Danielzinho, quem que era o atacante ali? Bom, esqueci não agora, lembro. Muralha mas tava ele no saiu. gol já. Era Muralha, né? Não Muralha, Walter. era O Walter ele Muralha. chega É. porque o Muralha não tava dando conta isso, da era temporada. Muralha. É. Bom, mas eu sei que tem também uma espinha que já tá há um tempo lá. Entendi. Danielzinho, Gemes, eu acho que também tá lá. Ai! É. Desculpa, aí quando fala Gêmeos, gente, é Não, mais tem forte que fazer, tem que fazer. Gente, Quer ver? estamos Fala. no final do ano, o Zé já Gêmeos, incorporou, deixou de ser Gêmeos, um cara ai, sério. ai. Não, total. Mas é isso, tem uma espinha dorsal. Sempre tem uma espinha dorsal para aproveitar. O problema é que, cara, você vai disputar uma Série A que, querendo ou não, você vai jogar contra o Flamengo, né? E o Eu objetivo... acho que fez a diferença também ter chegado um cara como o Paulinho, que tem entrada com os jogadores, né? Sim. Uhum. Então, assim, talvez se não fosse o Paulinho, não teria uma contratação do Reinaldo, do próprio Chico da Costa, Mas né? é que o Remo tem isso, né, com o Marcos Braz. Tem É, uma super- mas eu acho que é Exatamente. exatamente Existe uma isso que eu ia falar. É, E você precisa de uma caras que expectativa. tenham as entradas no futebol para saber, cara, sei lá, eu não sei quem tava brincando, que talvez, não sei se o Paulinho tinha ligado pro Renato Augusto, e o Renato Augusto ainda né, Sim. tava naquela. Então é isso, você precisa de ter os caras que conhecem do futebol ali para conseguir fazer uma mescla. Quando você porque tem esses caras, às vezes com um telefonema com você um telefonema resolve. você resolve. Pô, vem pro projeto, o Né? projeto é assim, assim, assado. É e sério, ó, todos os vem. times que subiram tem um cara assim, se você parar pra pensar. O A nível de Furacão diretoria, você tem diz. o Furacão tem uma diretoria forte de bastidor. O Freeland foi contratado que estava como destaque no Avaí, aí o Avaí tava com problema de... Aliás, passou a Série B inteira com problemas de salário atrasado, tanto que era um time que boa parte do primeiro turno da Série B brigou pelo acesso, mas aí, caía. conforme a crise financeira foi se agravando, o time perdeu força, o Jair Ventura saiu, e o diretor de futebol ou executivo de futebol do Avaí foi contratado no meio da temporada pelo Atlético Paranaense, É. e participou ali daquela janela de meio de temporada que foi determinante para a virada
virada de Determinante. chave Chave do total. Atlético Paranaense. No Aliás, último Existem no dois Atlético, Atléticos. sim, É. com o Daír e com o Viveiros, que aliás foram os únicos representantes na nossa seleção da Série B que entraram na seleção do Atlético Paranaense. O Viveiros é um centroavante que jogaria em quase todos os times da Série A do Não, e os Campeonato 5 Brasileiro. jogadores que trouxe no meio do ano viraram titulares. Os 5 estavam de titular ontem, quer dizer, estavam 4, né? O Benavides estava suspenso. Sim. Mas Que é excelente todos os jogador. caras chegaram para entrar e Entrar e fazer a jogar. diferença. Vamos falar de Série A? Bora, Vamos nessa? bora, Então, ó, bora. vamos falar de Série A, porque tem muita coisa acontecendo e Esta a semana. acontecer. E hoje vai acontecer muita coisa. Ontem teve o atropelo do Cruzeiro em cima do Corinthians, mas eu tinha certeza. Somos dois. Eu até postei antes, falei assim, esse é o jogo que o Corinthians vai entrar mole. Entrou mole, levou uma cacetada no Mineirão. Ia falar que somos dois, somos 30 milhões. São 30 milhões Todo que mundo sabiam sabia. disso. Eu sabia. Eu desconfiava que o Memphis não ia nem viajar. Não viajou. Dito. Mas enfim, né, tá contundido. Foi uma prévia da Copa do Brasil, né? Vai ter as semifinais agora daqui a 16 e 20 dias. Caio Jorge, 2 vezes. Kenny Arroyo, 1 vez. Vamos ver os melhores momentos? Quer ver? Roda aí e vamos Momentos do discutir Cruzeiro, então. essa superioridade do Cruzeiro, né? Tava um fumacê, porque eles soltaram lá, os mascotes soltaram um monte de coisa. E foi um massacre. Eu assisti até o primeiro gol, daí eu desisti, fui assistir série. Que eu falei, vai ser um massacre. Corinthians jogando sem vontade nenhuma. Parece que é como se você pegasse um elenco e falasse, olha, esse aqui é o 10, esse aqui é o 14, joga junto aí. Ninguém se Vai ser o conhecia. reflexo, Zé, da Copa do Brasil? Então, eu acho que não. O Zé falou Não. que era a prévia. Eu discordo, Zé. Assim, eu entendo É. que é a prévia porque é Corinthians e Cruzeiro. Não. O primeiro jogo vai ser no Mineirão. É outra linguagem. Mas é outra também. linguagem. E isso É. diz muito sobre esse time do Corinthians. E aí é E uma decidir crítica em pra casa esse... pro Corinthians faz uma baita diferença. Muita. O Cássio, querendo ou não, vai tomar uma pressãozinha que tá jogando lá. Você tem o Fagner, né? Até o Michael falou um pouco sobre esse reencontro, né? Com os caras da velha guarda. Mas eu acho que é um Cruzeiro que, vamos lá, é bem superior ao Corinthians. Então, Super. a nível de Campeonato Brasileiro, era óbvio esse É resultado. óbvio. O Cruzeiro é hoje muito mais time do Corinthians que o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele não merece se classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro, não merece nem se classificar para Sul-Americana. Tá, mas se Uhum. fosse Copa do Brasil, merecia ganhar? Merece. Se eu tô falando de Não, campanha, é. a campanha do Corinthians na Copa do Brasil é 100% de aproveitamento. Tá, mas qual vai ser o momento que o Corinthians vai chegar pra essa quest- Copa do a Brasil e o questão, momento e esse que o Cruzeiro não, vai chegar? mas é isso que eu tô falando, Yara, a questão do Corinthians não é nem de momento, é um time que claramente, esse ano pelo menos, e no ano passado já vem carregando muito, porque é uma coisa do elenco que foi montado no meio do ano passado, é um elenco que escolhe campeonato, ele sabe que não consegue disputar todas as frentes, só que faz isso de uma forma muito escancarada, e aí torna patética a campanha do É. Campeonato Brasileiro. É É um verdade. futebol paupérrimo, assim, é ridículo o Campeonato Brasileiro do Corinthians, principalmente esses jogos quando a gente sabe antecipadamente que o Corinthians não vai jogar nada, vai jogar contra o Juventude em Caxias, a gente sabe que vai ser um jogo horroroso, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, sabe que vai ser horroroso, vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, Mas o que sabe é isso, que vai ser Faraldo? horroroso. Eu tenho uma teoria. É falta de mobilização, Zé. Pra mim é claro, é falta de mobilização. Os jogadores não estão nem aí, eles querem fazer os 45 pontos no Campeonato Brasileiro e fazem uma campanha, na minha opinião, eu não tô falando que os jogadores são, mas a campanha do Corinthians é uma campanha vagabunda no Campeonato Brasileiro. verdade. Assim, se você colocar numa balança a folha salarial e o desempenho, é a pior campanha do Campeonato Brasileiro. Assim, na balança de folha salarial e desempenho. É ridículo o Campeonato Brasileiro do Corinthians. O Corinthians não tem tantos desfalques como São Paulo, por exemplo, ainda que tenha muitos problemas. O que é um outro problema interno para ser avaliado também. Por que que tantos jogadores batem no DM, voltam pro DM, e aí daqui a pouco, num passe de mágica em dezembro na Copa do Brasil, vai estar todo mundo à disposição. O Cruzeiro também não perdeu nenhuma. A campanha dele é meio parecida na Copa do Brasil. Acho que ele não perdeu nenhuma. São 5 vitórias e um O empate. Corinthians tem 100% de aproveitamento. E o Corinthians tem 6 É, vitórias. Zé, discrepante, né? Eu achei ontem Não, preocupante pro não, Corinthians. chega a assim. ser. Mas não vai ser o Revoltante. desempenho do Corinthians... Porque o desempenho do Corinthians não vai ser esse na Copa do Brasil. Pode Não, perder, eu acho que o Cruzeiro é Eu favorito. acho que no Mineirão Mas- corre sérios riscos. E eu acho assim. que o resultado vai depender muito do que for o primeiro jogo no Eu Mineirão. também acho. Por isso que eu achei preocupante ontem. Porque eu acho também a cara do Corinthians entrar. Ah, não, vamos guerrear tal. E esse time do Cruzeiro é bem melhor. Fazer um gol e aí começa. Vocês essa acharam falta de falha do compromisso Longo aí, do ó? elenco, entendeu? Que eu acho que tem uma falta de compromisso. Ou não, né? Uma cacetada. Não, acho que foi Sozinho. um golaço, inclusive, É. do Arroio. Mas, obviamente, vai se virar o alvo pro Felipe Longo, porque o Hugo também já faz 3 semanas que está ausente, num problema muito mal explicado Até pelo porque, Corinthians. Vamos ser sinceros, o problema do Corinthians ontem não foi nenhum jogador de frente que eram os que estavam faltando, né? Sim. Foi lá atrás, que estava teoricamente com aquilo que vai ser na Copa do Brasil. E o Caio Jorge deitou e rolou. Mas, Bira, eu não achei nem isso. Eu achei que foi uma displicência. Eu vi os primeiros minutos Eu até o gol. entendo.
Assim, Aham. jogador errando passe, jogador não correndo, não conseguia trocar. Que eu falei, é o típico jogo. Aí, ó, você vê isso aqui do Martinez, ó. Esse Entendeu? personifica o que você está falando da displicência. O A Martínez, no displi- intervalo de um mês. Uma Não, displicência. o Martínez, especificamente, no intervalo de um mês, ele foi expulso de um jeito imbecil contra o Bragantino, que a torcida culpa muito a Edna, mas ele dá margem para expulsão naquele Uhum. jogo. Aí, essa expulsão, ela é ridícula, é passível de multa um negócio É, eu desse. também acho. Como é que você, como jogador profissional, dá um soco nas costas do seu adversário, ainda sai reclamando, achando ruim. E esse mesmo Martínez, há menos de um mês, sumiu por 6 dias. Ele não se apresentou no CT Joaquim Grave por 6 dias. E deu uma explicação muito mal dada. Então, assim, é o exemplo de que não tem comando Não ali, tem de que compromisso. ninguém cobra É. ninguém no Corinthians. Não, e daqui a aí eu pouco, fico de novo, pensando- em dezembro, magicamente, todo Sabe a mundo sensação tá que eu pronto pra tenho, jogar. independentemente de ganhar a Copa do Brasil ou não? Vamos supor, porque eu acho também. Copa do Brasil é outro foco, você fecha tudo, tal, pode ser que saia outra coisa. Mas a sensação que eu tenho é que mesmo que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil, essa comissão técnica não deveria continuar. Porque É, parece que não consegue, não tem o grupo na mão, né? Nunca evoluiu, né? nunca evoluiu. O time. Olha, gente, esse jogo é louco como eu sabia que isso ia acontecer, né? Aí vai ter uma reunião, eles vão falar, não, realmente, precisamos não sei o quê. Aí faz mais um jogo bom no brasileiro, aí descamba no outro jogo. Então, enfim, Zé, é por louco. isso que eu acho que é complicado, entendeu? Eu acho que também não dá pra contar com uma mudança anímica gigantesca que vai tirar uma Sim. diferença de 3-0 fora o baile, Ah, não. entendeu? Isso se Eu acho fosse. que essa é a não, Mas questão. se for É, 3-0 na se ida, for esse 3 a jogo 0 não na é da ida, mesma é. competição. Não é, mas é no Mineirão o jogo de ida e eu não acho que é só uma questão anímica que vai tirar uma diferença de 3 gols, entendeu? É essa a diferença. Pô, eu acho que é, Eu não Bira, em se acho, tratando. velho. É porque 3 gols, mano. é muito gritante o Corinthians do brasileiro pro Corinthians da Copa do Exato. Brasil. Eu acho isso também. A Pode proximidade. ser. Os derbys, Não, por exemplo. total, se você acho que o pegar os derbys- torcedor vai. Porra, é isso. Não, tem mas- que acreditar Não, também, Não, mas, Bira, Zé, mas não tô falando como mas eu acho torcedor. que Uma coisa aqui, assim, eu tô fazendo uma realmente existem comparação. 2 Corinthians. O Corinthians da Copa do Brasil é um time que pelo menos joga sério. Você vê hoje. Ontem o mas que eu que é vi um assim. time de Copa do Brasil que tá o quê? Quantos meses sem jogar a Copa do Brasil, né? Não, sim. Mas É esse o que a gente está esse dizendo é meu que ponto. É existe. como vai O chegar Santos até que lá, foi gente. Futebol é campeão do momento. Sim. Santos foi campeão da Libertadores, ficou nessa 3 meses, vai jogar o Mundial. Mas o tomou Dorival uma tava. cacetada. Não, tudo bem, mas no O caso Galo do também Corinthians. fez isso, né? No caso do Corinthians, o Dorival É tava isso. quase caindo pelo péssimo início dele de trabalho no brasileiro. E aí veio o Palmeiras na Copa do Brasil. Todo mundo achou que o Corinthians ia ser atropelado. O Corinthians foi lá e ganhou os 2 jogos. Não, então, Porque eu vira acho uma que esse chave. foi o jogo que credenciou até hoje. Desde então, qual foi o outro jogo animicamente que o Corinthians, uau, Os jogos tá da ligado? Copa do Brasil. É a única coisa que É ele basicamente São Copa do Paulo. Brasil e um ou outro em casa pelo um brasileiro. clássico. E no brasileiro acontece isso. Faz um jogo. Pá, você fala, olha, foi bem, hein? Que parece Aí- que sustenta É, eles pra ficarem agora 3, precisa- 4 porque a gente jogos sem até jogar brinca, nada. quem é corintiano brinca, olha, vamos ver no outro, porque se conseguir, não, aí vai lá e perde. Teve um jogo também que jogou super bem, aí pegou o Juventude, depois parecia que estava de férias. É, Foi uma displicência. eu ainda acho que é isso. Assim como o Corinthians vai ter motivação para uma semifinal, o Cruzeiro também vai Sem ter. E foi dúvida. 3-0 o jogo. Então, eu acho que liga um sinal de alerta de coisas que precisam ser feitas Não, até lá. eu concordo, dúvida, Bira, mas porque trazendo o derby como exemplo. O Corinthians foi atropelado em perigoso. Barueri no primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e o mesmo O Corinthians Palmeiras meteu 2 a foi 0, lá e né? competiu de Poderia um jeito ter completo. 5. Eu Poderia acho ter que feito derby é outro caso. Contra o Cruzeiro, eu acho que é diferente. É isso. Eu acho que o Cruzeiro é um Cruzeiro também motivado para conseguir um título esse ano. Mas o Palmeiras não estava motivado contra o Corinthians na Copa do Brasil? Não, tava, mas eu acho que é um derby, né? A motivação dos dois times é diferente para todos os outros jogos. Ou é não, igual sim. Palmeiras e Corinthians, qualquer Tudo outro bem. jogo. Não, tudo bem. É mas- isso. Então, é momento, né? É. O Carneiro tá aqui me enchendo o saco no meu ponto. Fora que faz 4 meses do jogo da Copa do Então, Brasil. é isso que eu tô Faz, falando. mas é a mesma coisa se a gente for 4 meses que analisar, a gente por tá exemplo, falando, e a gente mas vai na falar Copa do depois Brasil- da Sim, mas Libertadores. o intervalo da final do Campeonato Paulista, que tinha sido o último jogo decente do Corinthians, até pegar o Palmeiras de novo Também na Copa é. do Brasil, deve ter sido de 4, 3 meses. E aí, depois de 4, 3 meses, o Corinthians, pela primeira vez, jogou com Garro, Então, mas Mendes e só Yuri dá juntos exemplo e de jogou... Corinthians e Palmeiras, que eu acho que é um jogo diferente. Entendeu? Não, mas aí não é, É só... isso que eu acho. Não é só, Bira. Eu acho que é. Pegar Eu a acho reta que pro final do Palmeiras é Corinthians- diferente pegar o Corinthians e o Corinthians pegar o Palmeiras. Eu acho que é um jogo à parte ali, de qualquer campeonato. Principalmente valendo mata-mata. Contra um Cruzeiro, eu acho que, tomar 3-0 no Mineirão e o jogo é daqui 2 semanas é perigoso, porque esse Pô. time, animicamente, vai arranjar motivação onde? Pensando que o Cruzeiro também vai estar motivado, então também vai estar mais atento. Eu acho que é perigoso. Mas eu não tô 3 falando que o gols de Corinthians vai como diferença. favorito pra esse Não jogo. foi o 2 Eu sigo achando que o 2-1. Cruzeiro é mais De novo, time, o Corinthians, entendeu? pra mim, vai
o favorito é o Cruzeiro. É. Como pra mim, o Não, favorito era claro, o mas Mas Palmeiras. o também cenário do acho. jogo vai ser completamente Né? diferente. Mas É é que isso é que eu isso, eu aposto. tô pra Como se o levantando o Corinthians final de passar e vai pegar o Fluminense, pra mim o favorito é o Fluminense. Não, Não, total. Então é E eu isso. acho que pegar o o futebol é tão preocupação, momento, se a gente animicamente, lembrar, vai na mudar semana tudo. passada, na segunda, a gente esteve aqui, e eu virei e falei assim, eu acho que o Flamengo chega melhor pra essa final. Aí o Bira, você lembra que você discordou? Você falou, não, Palmeiras, hoje, uma semana depois, sim. Não, pior que o eu pensei. Flamengo Não, chega melhor. é que o outra Flamengo. história. A gente falando Porque do o Palmeiras e futebol do em uma Flamengo semana já, Total, eu por vou isso que falar eu tô exatamente falando, isso. ficar pegado numa questão anímica de 4 meses atrás é meio preocupante, porque, cara, vai precisar apresentar muito mais coisa do que só Não, uma sim, vontade. é o momento. Porque a vontade vai ter do essa outro é a lado. cara desse elenco montado no meio do ano passado. É a É, cara. eu acho que Eles fizeram o mas Campeonato também essa Brasileiro muito tradição, ruim até. entendeu? Então, mas é que não é tradição, é a identidade do elenco, que é uma identidade, eu já falei aqui, é ridícula. É ruim, Você despreza é outros péssimo. campeonatos, você fica fazendo jogos completamente desprezíveis mesmo, que o torcedor se enoja vendo. Mas é a característica do elenco. Muito me surpreenderá se o Corinthians contra o Cruzeiro, pelo menos, não fizer um jogo parelho. Um Eu não pouco tô assim, falando ó, que vai lembra, passar. Eu sei, quando mas o na Corinthians perdeu pro pré-Libertadores, São o Corinthians não Paulo, estava motivado? o Corinthians O foco não. do Corinthians ali Pior tava é em que Campeonato não, Paulista. tava. Não, O foco do não Corinthians estava rolou. em ser campeão do Campeonato Paulista. Ah, E Falou foi de engolido do Corinthians, jeito o Zé que tá foi. quase derrubando a Eu não mesinha acho, aqui. velho. Não, eu lembro, por exemplo, o Corinthians e São Paulo, esse que teve o gol do Memphis, quando a gente ganhou de 3-1. No jogo anterior contra o São Paulo, foi de novo um jogo de calça jeans molhada, lembra disso? O Corinthians no jogo não tava nem aí, parecia que... Falei, gente, vocês estão num clássico. eu acho que em casa pode ser que Vocês estão num mude um clássico, o pouco. que é Fora, isso? eu acho que vários Né? sinais de alertas ligados depois do Dorival jogo de ontem. Júnior falou sobre as lições desse confronto, enfim, né? Que agora o próximo é Copa do Brasil, e depois ele foi provocado por um repórter que, como o torcedor pode achar, aliás, é o que a gente está discutindo aqui, que vai ser diferente no mata-mata. Rola o Dorival, vamos ver o que ele falou? Me fala aí, Muitas Dorival. lições e temos que interpretá-las de uma maneira correta e o principal, temos uma atitude de uma equipe que queira realmente alcançar uma situação melhor num campeonato tão importante e numa fase importantíssima para que possamos ter merecimentos para buscarmos aí uma passagem. Como falar para o torcedor que o cenário vai ser totalmente diferente para daqui a 20 dias na Copa do Brasil, um mesmo jogo, mesmo adversário? Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe e o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Aí, ele falou que o cenário vai ser... Então, mas cai no que a gente estava discutindo Né? aqui. Vamos aguardar. É uma isso, preocupa- Então vamos aguardar. Ninguém faz análise nenhuma e vamos aguardar o Dorival resolver a vida dele. É que é muito confortável mesmo esse discurso. Ah, dane-se tudo que tá acontecendo aqui, dane-se esse campeonato ridículo que o Corinthians tá fazendo. Não, então, por isso que eu acho que o Dorival não continua no ano que Não, vem. porque enfim, se o Corinthians fizer um jogo pau a pau contra o Cruzeiro, que é o que eu tô imaginando, e o Bira não é por causa do Dorival. Com o Ramon faria a mesma coisa. Com o Ramon faria, sem Ramon também. É uma questão do elenco, na minha opinião. Tá. Ok. Deixa eu ver. Gente, aí Tite reaparece e manda essa frase. Quer ver? Coloca o Tite aí. Voltei! Eu não sei imitar, tá? Mas quem sabe Foi bom. Voltei! Cuidei de mim. Fiquei com minha família. Estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos. Tite, é o nosso sonho, Corinthians? É no mínimo um fantasminha ali no Dorival, né? Que não tá entregando nada, com Realmente exceção não dos tem. jogos da Copa do Brasil. Gente, mas vocês me desculpem, né, Copa do Dorival, não. Tudo que o Corinthians está passando, não dá para você ter 100% de respaldo, de confiança para trabalhar o elenco que o Corinthians tem. Eu acho que é um buraco muito mais embaixo do que você trocar um treinador. Não, concordo. Não, mas lógico que é. É lógico, mas Mas, o Dorival uma ele não coisa tá é- conseguindo driblar essas adversidades. Ele virou só mais um personagem ali no meio dessa bagunça. O Corinthians precisava guardar as proporções, que o Guto Ferreira, ele chegou lá num Remo que tava desesperado, perdido, a torcida querendo matar o Antônio Oliveira, ele chegou lá, pegou o grupo na mão e falou, não, a gente vai conseguir o acesso. foi o Dorival ele não conseguiu em momento algum ter esse grupo do Corinthians na mão. Os irmãos, o pai e filho lá fizeram no ano passado, né? O Corinthians todo afundado com escândalo, quase sendo rebaixado. E ganharam o Paulista. E foi. Foi o que o Jardim fez no Cruzeiro também, Né? né? De acertar Foi. todo o elenco que tava É o desandando. Ramon, que é campeão paulista. É o Ramon. É o Ramon. O Ramon. E é Ramon demitido campeão um mês paulista. depois. E com a gente reclamando, porque realmente o time não evoluía também com o Ramon, né? Dava essa oscilação, dava uma preguiça, E mesmo dá no uma Paulista. sensação de que, né, talvez ele não evolua mais esse elenco mesmo. Exato, e Pode aí é o ser. que a Yara falou, o problema não é o Pode ser. Dorival. Como não era o Ramon.
A demissão do Ramon, o Zé vai lembrar disso, É. é uma demissão ridícula no sentido de foi um mês depois do título paulista e foi no dia em que o então presidente do Corinthians, Augusto Melo, passou a tarde inteira depondo na delegacia, no caso que depois ele viria a se tornar réu. E aí, na mesma noite, o Corinthians enfrenta o Fluminense, perde em casa e ele mandou o Ramon embora. Aí o noticiário no dia seguinte é inteiro, pô, demissão do Ramon, quem que vai ser o novo técnico do Corinthians? Ninguém lembrava que ele tinha passado o dia numa O dia inteiro delegacia. numa delegacia. Pois é, né? Bom, a gente está abrindo essa que deve ser a semana, uma das semanas, né? Ou a semana mais importante do ano no futebol brasileiro, né? A gente tem Flamengo, que pode chegar no próximo domingo já com 2 taças, né? Amanhã enfrenta o Atlético de Minas em BH, um Atlético que vai estar, não sei como é que vai entrar em campo, qual vai estar o ânimo do Atlético, mas enfim, né? Pode ser campeão brasileiro. O Flamengo, a Não, gente o está Galo não vai colocando deixar o aí, Flamengo ser campeão. caso o Palmeiras não vença o jogo contra o Grêmio. A gente está colocando na tela, para vocês entenderem um Pô, pouquinho, o tá? desesperador é que na final contra o Lanús entrou com ânimo negativo, né? Imagina pra esse jogo. Vamos mudar de assunto. Bom, mesmo que o Palmeiras empate, o Flamengo ainda se aproxima muito do troféu. O Verdão teria que tirar um saldo de 50 contra 29 gols pró-Fla em 2 rodadas. Impossível. Enfim, só que, gente, também copo cheio, copo vazio, né? Pode acontecer o contrário. O Flamengo pode perder para o Galo e o Palmeiras pode ganhar do Grêmio. Do jeito que tá? Aí volta tudo. Gente, é Pode futebol. acontecer mesmo, Zé. Ainda Aí- mais fora de casa o Palmeiras. Aí volta tudo, gente. Porque era bom, acho que depois de 2 empates em casa frustrante pro torcedor, é bom pro Palmeiras dar uma saidinha. Ó, pra arrebentar o ano do Galo Inclusive, é só nem isso. vai voltar mais, né? Não Agora volta só mais. joga fora. É. Por isso que pode ser que mude o ânimo, porque... E mudou o ânimo, cuidado na final da É, Libertadores. porque, né? cara, começa a jogar fora de casa, a pressão é diferente, né? Não tem o torcedor nervoso ali na arquibancada, você não olha pra arquibancada e vê o cara assim, ó, querendo te xingar. Então, eu acho que pode ser um respiro aí pro Palmeiras, apesar de que eu acho muito difícil agora. Eu acho que o Palmeiras vacilou com esses Vacilou, sem últimos 2 dúvida. empates. E, gente, o que é mais louco, hein? A gente aqui, nós falávamos aqui, quando o Palmeiras estava na frente, tinha vantagem da vitória extra. Olha, vai ser muito difícil pro Flamengo, né? Porque o Palmeiras tem uma boa vantagem e tal. Essa vantagem foi tirada. Acho que ninguém esperava que oscilar do jeito que oscilou, Do né? jeito que oscilou. De perder pro Mirassol, A gente usava perder esse pro exemplo, Santos, Bira, empatar lembra? pro Vitória, Pode empatar oscilar, pro mas não Fluminense. vai oscilar tanto assim, né? Pô, faz Oscilou. 3 jogos que o Palmeiras não faz gol, faz 4 jogos que o Palmeiras não ganha. É, cara. É uma sequência. Cara, é grave até. É difícil até de explicar o que aconteceu ali nesse intervalo de 2 semanas no Palmeiras. Vamos colocar a classificação do Brasileirão pra gente ver como é que tá agora e entender um pouquinho isso. Agora, eu também acho, Zé, que depois da derrota pro Mirassol, depois da derrota pro Santos e o primeiro empate com o Vitória, também já começou a rolar uma mudança de foco, de Tipo, opa, vamos olhar pensar a na Libertadores? que, mano, aqui tá com um cara que vai azedar. Mas olha ali, Eu acho que o Bira. discurso do Abel nem foi fake, assim. Não é que ele quis, Não, acho que vou Flamengo em florear, primeiro, enganar o Flamengo. Palmeiras em Realmente, segundo, 4 pontos de diferença. E o resto dá vantagem para o Flamengo. Aí a gente tem Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto, Botafogo em quinto. Esses já estão na Libertadores, tá? Aí Bahia e Fluminense, eles também já estão. Não estão, ainda tem chance de não sê-lo, né? Aí São Paulo em oitavo, Red Bull Bragantino em nono, Corinthians em décimo. Mudando a tabela, Galo Mineiro em 11º, Grêmio com 43 em 12º e ali Ceará em 14º. Dali para baixo, Inter, Vitória, a coisa tá bem confusa, porque até Vasco e Ceará, viu, Zé? não pode vacilar, né? Ali, ó, o Inter joga hoje contra o Santos, ó, o Santos em 17º, né? Aí Fortaleza, Juventude e Sport. Enfim, Cara, Mas- Zé, essa zona de rebaixamento é uma loucura, hein? doida, né, Por velho? que a gente ainda não fez uma simulação do rebaixamento nesse programa? Você quer mesmo? Eu acho legal, tá? Vamos Fica a esperar a dica aí, rodada de hoje. direção. Olha aí, Carneiro, eles querem fazer a simulação. Tem que Depois- fazer, Vamos velho. fazer, o Vai Carneiro tá falando. bombar esse corte. Vamos fazer, vai, né? Porque realmente. Ainda bem que eu tô livre dele. Porque, ó, o Ceará pega os 4 primeiros do campeonato. então, E o é aí Vasco- que tá o Vasco tá com 5 problema. derrotas seguidas. eu falei com o Faraldo hoje, Agora eu que eu- fiz a minha simulação, irmão, a ele, putz, e aí? Eu falei, mano, o Santos se livra com 43 pontos, né? Eu falei. 44, acho. 44, porque o Ceará empata uma e perde todas. E vai estar com 43. E na minha conta o Vitória acabava caindo com 43 também. Que teria É uma bem vitória possível e um esse empate. teu raciocínio. Só que aí Plausível, vai. a dificuldade, na verdade, é meu time que é 2 vitórias e um empate em 4 jogos.
que isso não aconteceu ainda no Tem que ser 2 Brasileiro. vitórias. E um empate, para conseguir chegar nessa pontuação que Tá. eu fiz. Que seria contra Sport e Juventude. Juventude já rebaixado na penúltima rodada. O empate hoje com o Internacional. E a derrota para o Cruzeiro na última rodada, que o Cruzeiro é embalado de tudo. Tá, ó, sexta-feira a gente faz essa simulação. Vamos. Tá ok? Boa, Fechou? Boa, boa. Porque daí termina a rodada Falta e 3, é vai que já vai faltar 3 começar a jogos, 30ª. é. Mas é legal. Ó, gente, o desempenho do Palmeiras, como o Faraldo acabou de falar, todo mundo falou aqui, não tem sido bom, né? O Bira falou, a gente não esperava que o Palmeiras oscilasse tanto. Foram 2 derrotas, 2 empates nos últimos 4 jogos, sendo um 0-0 com o Fluminense no sábado. Tem uma imagem muito marcante, eu não vou colocar, mas enfim, que é o Fábio atrás do gol com a torcida do Palmeiras brigando com ele, e ele fala: pô, vocês vão brigar comigo? Vocês tinham que ter ganho do Santos, vocês tinham que ter ganho do Vitória. Ele fala um monte lá, né? Mas enfim, e o Abel? Como é que o Abel tratou isso? Vocês vão ver a declaração, muitos dizem que ele já jogou a toalha. Eu discordo, mas eu explico depois. Coloca o Abel. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Eu acho que esta equipa já deu mais provas suficientes, 72 jogos feitos ao longo do ano, passamos momentos difíceis ao longo deste ano, fomos capazes de dar a volta, é aceitar o que aconteceu, aceitar que o nosso adversário que ganhou ou que vai ganhar esta competição acabou por estar mais forte em determinadas áreas que têm que ver com o rendimento esportivo. E nós vamos preparar o próximo jogo e preparar seguramente a final. É sempre uma final, toda a gente sabe e toda a gente gosta. Não é preciso motivar os jogadores de Palmeiras para estar numa final que todos vocês já nos tinham posto fora. Gente, rapidinho explicando para você, querido telespectador, que a travada não foi o VT, é ele que fez uma pausa dramática. É que teve show do né? Planet Ramp lá outro dia e parece que a atmosfera tá diferente. Brisou. Olha. Mas e outra, eu amo esse tempo verbal que ele usou, perdemos-lo. Perdemos-lo. Veja bem, perdemos-lo. É bonito, né? bonito, é bonito. Agora, é isso que ele falou, Zé. Também acho que dá pra ver na fala dele como foi minguando essa... Eu acho que ele falou com sinceridade. Vocês muito acham? sincero. Tipo, Eu acho, putz, não, acho acho que, que, mano... assim, ele analisou o quadro, a fotografia desse filme e chegou à conclusão que realmente são 4 pontos. Então, uma vitória, um empate para empatar, mesmo assim tem que ser 2 vitórias e o Flamengo tem que perder 2. Mas eu não acho que ele entregou, não. Não, é que eu tô percebendo que essa discussão ela tá muito em 880. Ou entregou, tá querendo E enganar é o muito Flamengo. imediatista. Eu acho que ele só foi entregou, sincero. Mas eu acho que ele abriu o coração, tipo... Pô, perdemos ali. Ali Convenhamos, aí todo mundo foi- que tá acompanhando essa reta final de brasileiro percebeu que essa foi a rodada que o Palmeiras perdeu o Deu título. uma escapada. Pode não perder. Pode ter uma outra reviravolta, mas a grande reviravolta ela foi consolidada nessa rodada. É. E aí, assim, pode ter uma outra, mas nessa rodada ficou muito difícil pro Você Palmeiras. acha, Yara? Olha, eu acho que, primeiramente, desde o início, a gente sabe. Vamos falar, o Palmeiras se reforçou, blá, blá, blá. O elenco, pra mim, do Flamengo é superior. Ponto. Nos nomes, né? Não, nomes. Pô, você consegue, pra mim, o Atlético passa da Copa do Brasil do Flamengo porque ele abriu mão da competição. Então, acho que quando o Flamengo ele decide jogar, a gente viu no Flamengo e Palmeiras como foi.
né? A gente sabe que existe um nível de superioridade. E eu acho que o Abel ali, né, essas é porque realmente ele sabe que ali ele perdeu, né? Que ali ele perdeu o comando. Acho que essa última rodada é a rodada crucial ali que ele falou, abriram 4 pontos, agora tá muito difícil, não depende da gente mais, né? Então acho que aquela entrevista dele foi tipo assim, ele se aceitando que tipo, Flamengo se deu melhor, né? Pois é, vamos aguardar, E né? é complicado, assim, porque o Abel, ele, de certa forma, de novo, né? Como já havia acontecido depois do Paulista e principalmente depois da queda na Copa do Brasil. Ele corre o risco de, mais uma vez, se colocar numa situação de crise ali. Enfim, ele ser o grande alvo de uma nova crise no Palmeiras. O que pode parecer loucura, porque, pô, o trabalho que ele construiu no Palmeiras nesses últimos anos, acho que em vários outros países do mundo, daria uma sustância para, independentemente do que aconteça agora nessa reta final de Brasileiro e de Libertadores, ele seguir tranquilo pro cargo, ele querer renovar, o Palmeiras querer que ele renove, a torcida ficar em Mas paz. não tem a declaração dele que ele queria até colocar em cláusula de contrato, né? Que ele não estava É, assinando, porque não, se ele aí é não uma- perder, Tem que ver o se que ele vai ele não querer fazer. ganhar, se não tiver título, ele pode ir embora do Palmeiras? É, mas Se não acho que tiver eu acho título que no aí, final porque esse ano mas não eu acho teve que no final não Paulista, vai não estar teve Copa condicionado do ao Brasil. título. Eu acho que no final não vai estar condicionado ao título. É capaz de fato ele não querer ficar. Mas aí porque a torcida vai ficar pé da vida e essa reação da torcida, beleza. Em outro país, na Inglaterra, sei lá, na Espanha, talvez fosse diferente num clube como o Palmeiras com o Abel. Mas aqui no Brasil a gente sabe como é, a gente sabe como foi ele depois da Copa do Brasil, do jeito que o Palmeiras está esfarelando e perdendo o Brasileiro. E se perder em Lima, eu acho que o Palmeiras joga o ano em Lima, agora no final de semana, eu acho que o Abel vira um alvo tão grande ali pra cima dele do ponto de vista da torcida, que ele mesmo não vai querer continuar e é capaz de pedir as Agora, contas. se perde o Brasileiro e perde a Libertadores, acho que a torcida que estava voltando a abraçar vai virar. Cara, na minha opinião, eu acho que o Abel Que é uma loucura, o Abel mas contribui também para isso. Porque quando ele, em toda entrevista coletiva, ele não fala sobre erros do Palmeiras quanto time, e toda derrota tem um outro fator, E é uma questão anímica, ele não sei o falou aí quê. agora, né, que no tempo certo ele vai falar o que foi esse depois eu até quero campeonato. falar Ela tá sobre isso. esperando o que vai vir. Exato, tipo, e como ele criou, eu acho que ele cria também esse ambiente de que a torcida rebate desse jeito, Sim. sabe? Que é tipo, ele é o melhor, ele ganha tudo. Então, se ele não ganhar, tem algo errado, cara, você tá errado, entendeu? Então, quando você se coloca nesse lugar também, vira essa dicotomia. Tanto que eu acho que ele colocar isso em cláusula é até esse lugar mesmo. Eu perdi, eu não vou ficar ouvindo esses caras, eu vou embora, tchau, sabe? Porque eu quero ganhar. E eu acho que ele também tem essa mentalidade de eu só sirvo se eu ganhar. E aí você vai alimentando aquela bola de neve, né? Não tem onde parar. o Abel não me O parece torcedor é passional, é o primeiro que vai abraçar essa ideia de se não ganhar, não presta. Não presta. Também o Abel, o Felipe Luiz também falou, porque existe uma preocupação, né, para os dois times. Que time entrar, né? Porque tem 2 jogos agora antes da final da Libertadores. Então o Felipe Luiz falou um pouquinho dessa preparação para jogos importantes, porque o Flamengo não vai querer perder o Campeonato Brasileiro uma vez que está na frente. Ao mesmo tempo, tem a Libertadores no sábado. Roda o Felipe Luiz. Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Situação delicada, né? Porque é uma final no Brasileiro e uma final na Libertadores. Uma situação delicada que qualquer um quer estar nessa situação, né? Não, situação delicada tô eu, né? Tô eu, né, com o Corinthians. Situação delicada. Desculpa. Os caras têm tudo, meu. Tá? Verdade. Jogador. Mas aí, palpite de vocês. Os times, tanto o Flamengo, pode falar do Palmeiras também, mas principalmente o Flamengo, que se ganhar, leva. Poupa alguém? Poupa alguém? Tipo, não vou entrar. Não, acho que vai Não, entrar né? e vai ganhar. Força máxima, vamos tentar ganhar. É que a gente sempre fala isso, né? Que o Flamengo ele tem um elenco que dá para você rodar, né? Então, talvez venha sem um Arrasca, talvez. Eu acho que vai misto. Gramado sintético, tudo mais, talvez
vá sem um Arrascaeta, vai sem os jogadores Fez mais... isso na Copa do Brasil contra o Atlético já, né? É, No segundo então. jogo, que jogou lá no Eu campeonato acho que sintético. vai mais pé no freio, apesar disso, eu acho que ganha e leva lá. Também Tá, acho. entendi. Ó, teve polêmica nesse último jogo do Flamengo, aos 9 minutos do primeiro tempo, né? Nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Ao tentar um drible em cima do Fabinho, o Carrascal pisa na perna do Absurdo. adversário. Muita gente falou, os jogadores do Bragantino pediram expulsão do colombiano. E ontem, ao vivo no Esporte Record, Sálvio Spíndola falou a opinião dele sobre esse lance. Roda aí. Esse aí, Sálvio Spíndola. Kleber, isso aí para nós analisarmos, né? Torcedor palmeirense reclamando muito. Dá lá. O Carrascal, né? Ele vai tentar dar o drible, quer fazer a pedalada e acaba atingindo o jogador do Red Bull, né? Ele devia ser expulso? Essa é a pergunta? Muita gente falando que isso é para cartão vermelho, Kleber, porque ele atinge com a sola da chuteira alto. Para mim, cartão amarelo. Para mim, cartão amarelo. Por 2 motivos. O primeiro, que é completamente acidental, ele quer dar um drible e para mim... Peraí, o que ele fez? Ele tentou dar uma pedalada e pisou na perna do... Foi dar uma pedalada e... Exato. E aí você expulsa o cara? O Sálvio que tá respondendo. O pessoal tá perguntando se era pra expulsão esse Você acha lance, que né? tinha que expulsar o cara? Ah, eu tô com o Sálvio. Eu acho que ele foi dar um drible e não foi um lance. Não parece ser um lance puramente casual, acidental? Não é jogo perigoso? Jogo perigoso aí seria cartão vermelho. Se fosse jogo perigoso, brusco, entendeu? Grave. Para mim não tem força para cartão vermelho. Foi um enrosco, ele errou a jogada. Perfeito. Assim, você fala isso, eu aprendi lá, que a primeira vez foi o Arnaldo César Coelho. Sem querer também é falta. Beleza, sem querer também é falta. Agora, falta para expulsão, mesmo sem querer? Para mim é para amarelo. Muito torcedor palmeirense falando que isso é para cartão vermelho. Zé Elias, o que você acha? Ele quer me pegar porque nós conversamos antes. O Zé do Carrinho. Não, eu acho que tem um lance como referência que é o lance do Marcelo. O Marcelo na Libertadores. Na Libertadores. O Marcelo também faz a mesma coisa, porque ele está tentando dar a pedalada, mas só que o Marcelo vai com um pouco mais de força. E aí acaba realmente, de fato, lesionando o jogador do time da Argentina. Só que em pontos diferentes. O Marcelo, quando apoia no joelho. E o Carrascal apoia na canela, né? Vai muito do árbitro. O árbitro de ontem não deu, mas tem árbitro que poderia expulsar facilmente. Você, Nori? Para mim, cartão vermelho. Vermelho? Muito alto, entrar com a sola muito alto ali, pode machucar. Rapidinho, qual a diferença desse lance que a gente viu agora para o lance do Andréas Pereira no Palmeiras de São Paulo? Diferença da intenção e da força. Para mim, esse tem menos força, Nori. Esse, para mim, cartão amarelo, porque não tem tão intensidade, não tem tanta força e o Carrascal está querendo dar um drible. Esse lance, Kleber, é de muito debate, muita gente falando que é para cartão vermelho, como Noriega. Tem muito debate. Para mim, cartão amarelo. Você acha que o Carrascal nunca mais vai andar de bicicleta? Tem que andar, né? Só que não pode falhar. Vai pedalar mais baixo. Mais baixinho, Você sabe que eu, se fosse o árbitro no campo, eu expulsaria. Daí, vendo essa resenha, eu mudaria de ideia. Eu não tenho a menor ideia. Eu expulsaria, mas eu acho legal a visão do Sálvio no sentido de eu expulsaria, mas é um lance muito discutível. No fundo, o próprio Sálvio ele não crava. A Nossa, regra não é... tem que... O Zé dar o vai amarelo muito só. bem, né? Total. O Zé. muito. Cara, o Zé manda bem, né? E Zé você agora. Cara, não dá. Tipo, pô, é uma pedalada alta. Beleza, ele pedalou, tal. Amigão, mas quem que pedala com o pé daquela altura também, sabe? Que tipo de lance que você viu um cara dar uma pedalada aquelas bicicletas assim, de circo, com aquelas rodona alta. No mínimo foi imprudente. No mínimo foi imprudente e pra mim era vermelho também, até porque o pé... até o Noriega fala, qual que é a diferença com o Andréas, né? Que pegou no... do Marcelo. O Zé Luiz traz. O Zé traz. O Zé Luiz, olha eu, o Zé Elias. O Zé Elias fala da jogada do Marcelo, que foi expulso. Realmente, que aí pega no joelho, né? Acho que era do Argentino Júnior, o jogador. Mas, cara, beleza. Esse daí pega aí na canela. Tipo, não é um lugar ok de se pegar, sabe? Não é no tornozelo. Ele não pedala e termina o pé pisando no pé do cara. Não, ele termina, mano, dando um chute, basicamente, né? Porque o pé dele termina aqui, cara. Eu juro, eu tentei fazer o exercício. Do tamanho, entendeu? Da pedalada. Você vai não pedalar. É normal, assim. Tipo, Agora, senhoras, por favor, presta atenção no pé do Bira. Vai, Bira. Você pedala aqui, entendeu? Tá, entendi. Aí, por que você vai fazer assim, ó? Você tá driblando com a bola do
A bola do Kiko, pô. Não parece plausível isso. Yara, você, amarelo ou Eu vermelho? daria amarelo, porque eu acho que, na verdade, ele tentou ali, ele ia dar o drible, o Faz o jogador teu colocou drible a aí. perna. Como é que é o seu Não, o drible? drible dele foi assim, né? Foi O meu é assim. abertão, né? O meu é só Tá, assim. entendi. Você só vai na É, moleza. então, é Mas difícil, eu acho né? que é interpretativo, Zé. No final é isso. Ah, não, total. Mas É, assim. pior é que é Mas isso eu mesmo. interpreto como expulsão Porque clara. quando você A vê... gente É fez porque o lance é um feio, auê mas quando o assim, mesmo sem querer, Andréas- falta. Aí cai então, nessa aí a armadilha. gente cai nessa, né? Porque, por exemplo, É. quando você olha a jogada agora, eu olhei, realmente, me parece que ele vai dar uma pedalada e acerta o joelho. Mas aí o Andréas foi na bola, passou pela bola e deu no pegou, jogador de São Paulo. Vocês acham que o Abel, quando ele faz aquele discurso ali na fala que a gente ouviu agora há pouco, de quando acabar o campeonato eu vou falar o que foi isso, tal, já tem relação com esse lance Eu que acho que chegou ele, pra ele eu ali acho que ele depois vai do jogo? reclamar da arbitragem no final. Pô, E mas aí, aí é se for loucura, né, assim, Zé? ele tá errado. Mas ele não tá precisa errado. esperar acabar o campeonato, já É. faz isso sempre. Então, mas eu acho que ele vai fazer um Então, PowerPoint. Não, mas aí, desculpa, Zé, ele vai fazer esse PowerPoint, o Abel, ele vai colocar os erros que beneficiaram o Por Palmeiras? isso que eu digo, se ele fizer isso, eu vou rebater exatamente por isso. Porque- Porque foi benefício todos os times. A arbitragem foi muito mal, né? Mas todos os times, Ele em disse que algum ele vai momento, esclarecer o que foi o foram campeonato, né? beneficiados. É isso? Não sei, vamos aguardar, né? Pô, Eu também fiquei desculpa, com essa a visão que eu interrogação. tenho, assim, do que foi o campeonato, do ponto de vista do Palmeiras, é um campeonato que o Palmeiras foi muito beneficiado, não tô falando, de novo, igual eu falei num outro programa, não é que a arbitragem, nossa, tá beneficiando o Palmeiras propositalmente, mas aconteceu de uma sucessão Sim. de falhas que beneficiaram o Palmeiras, desde aquela lá da segunda rodada contra o Sport, até a mais gritante no choque rei do Morumbis, e é o mesmo campeonato que o Palmeiras, mesmo beneficiado, tá esfarelando na reta final, na hora H. Pra mim é esse o Volto a campeonato. falar do Fábio, o goleiro do Fluminense. Pô, vocês vêm brigar comigo? Vocês perderam pro Santos, Perfeito. vocês não ganharam do Vitória, vocês vêm brigar comigo? Enfim, faz parte. Vamos ver gol? Estão a fim de ver gol? Vamos lá? Bora, Ó, 35ª rodada, Brasileirão, gols importantes, quer ver, nas duas partes da tabela. Vamos começar com São Paulo 2, Juventude 1. Coloca na tela, Carneirão, por favor. Lá na Vila Belmiro, né? Vazia a Vila, hein? Vazia. Eu falei que isso não ia dar certo financeiramente, mas enfim, né? São Paulo 1-0, Bobadilha, né? São Paulo consegue mobilizar a torcida também, né? Nessa Vai fazer 2 a 0 com o Rigoni. Eu vou defender aí o tricolor. Eu tô achando que o setor que tava vazio ali é o setor dos camarotes. Não, Bira, acho que deu 6 mil torcedores. Não, ó, aqui tudo embaixo é um setor. Mas ali em cima, reservado Carneiro, de vê Neymar quanto, e se tudo, der, entendeu? acha quanto deu o público aí, Se eu Carneiro ou não me engano, Mateuzinho? foram 6 mil de público. Tipo, tem 6 que mil? ver- Eu acho. Posso estar cometendo tem erro. que ver isso daí. Porque 6 mil é um público onde baixo. tem organizada, você vê que tá lotado. Você vê que Vitória. ali o anel de baixo tá lotado. Vitória saiu 6.500 pessoas, tá? Vila Belmiro, 6.500 pessoas, Vila Belmiro, esse jogo de São Paulo. 6.500. É pouco, é pouco. Metade da Vila Belmiro. Cara, mas tem que ver isso direito, gente, porque ó, eu sei que 4 mil é cadeira cativa, e aí eu não sei o quanto que eles abriram cadeira cativa para esse jogo. Mas quando você aluga o estádio, Bira, você não pega as cativas também? Fala, gente, é tudo. Não, quando o Santos aluga o Morumbi, tem um monte de camarote fechado. Ah, mas o São Paulo, O quando jogou na próprio Vila, já Arena- lotou a Vila. Não. São Paulo já botou 12 mil pessoas na Vila. Então, tem que ver os acordos. Eu não garanto que... Que vontade de defender a torcida do São Paulo. Não, mas é que eu conheço o estádio que eles estão jogando. E eu sei que a cadeira cativa, por exemplo, vive vazia. O Santos, quando todo mundo fica falando, nossa, só 9 mil, é porque quem é dono de cadeira cativa não disponibiliza para Gente, comerciar. a vitória o triunfo, a vitória do Vitória, eu posso falar, triunfo do Vitória, eu brinquei nesse jogo do Sport, eu falei que o Sport ia sair na frente, fazer 1-0 e ceder um empate. O Sport não saiu na frente, mas o primeiro gol do Vitória foi contra. Né? Não é Enfim. loucura. De certa Enfim, forma. De certa mano, forma. vamos ser sinceros também? Desculpa, velho, mas Vitória sai da o zona de goleiro rebaixo. Gabriel também é um e problema, manda. hein, desse esporte, cara. Ó, todo jogo é um golzinho mequetrefe, velho. E aí, Que não é um problema também nesse time. e aí o Vitória mas dá uma saindo, desmotivação, cara, Dá, pro dá, jogador dá, de dá, linha, dá. toda hora teu goleiro tomar um Uns gol besta, né? um gol besta. o né? Pra não Vitória falar outra coisa. sai da zona de rebaixamento e joga o Santos pra lá. Esse daí, ó, é o jogo que nós transmitimos, tá? Botafogo venceu o Grêmio num jogo bem movimentado. Pô, essa Ó o comemoração do Cuiabano. Cuiabano é muito boa, hein? Muito boa. Ficou legal o Cuiabano. Não, é aquilo, né? Meu time toma. O time do meu amigo toma gol do ex. O ex comemorando.
Meu time toma gol do ex, aí é o Cuiabano. O Cuiabano. Cara, e eu acho que é o que tem que fazer, pô, tá no outro time, a Muito torcida vai bom. entender, né? Ou se não entender também, sei lá, né? Mas ele tava empolgado. Arthur, ó o Arthur, quer ver um mortal de Arthur? Ó Arthur, ups, pimba! Pô, e assim, o Cuiabano foi o nome do jogo, né, Zé? Foi. Jogou Foi mesmo. muita bola. Foi mesmo. Muito bom lateral. E esse jogo foi engraçado porque ele teve momentos que você falou aí, né? Por exemplo, quando o Botafogo faz 2-0 e passeia, eu falei, acabou. Aí volta, ó, pimba, gol, recoloca o Grêmio no jogo. Falei, eita, não tô tão certo, né? Aos 4 do segundo tempo, o André faz 2-1, né? Aí falei, caramba, agora o Grêmio vai crescer, tal, vai ser complicado. Aí o Botafogo vai lá e pimba, 3. Falei, acabou o jogo. Acabou o jogo, tá tranquilo, Botafogo 3-1, Grêmio não vai reagir, tal, até que Carlos Vinícius, que demorou pra entrar, né, Bira? Demorou pra entrar, né? Mas entendeu o Mano Menezes. O Carlos Vinícius fez esse, foi 3-2, e a última jogada desse jogo, o Carlos Vinícius chutou de fora da área e quase, né? Quase fez. Quase fez. Zé, eu achei o primeiro gol do Grêmio um erro grotesco do Léo Link ali na saída do... Nossa, ele vai, mas não vai, aí a bola sobra no segundo pau e o cara cabeceia mal e ele ainda toma o gol. É o tipo de gol que é impensável o Botafogo de um ano atrás tomar. É exato. incrível como em um ano mudou completamente o time, mesmo ainda estando disputando ali na parte de cima. Vocês acham que esse Botafogo dá uma desligada também, às vezes? No meio do jogo? Sim. Dá, mas é um Botafogo embalado, né? Já são o quê? 7 jogos sem perder? 7 jogos. Sim. Sim. Tá garantido na Libertadores do Botafogo, né? Esse jogo garantiu na é. Libertadores, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó, os jogos da 35ª rodada, porque ainda temos rodada hoje, tá? Então vou colocar aí para vocês, ó, Botafogo 3-2 em cima do Grêmio, Flamengo 3-0 em cima do Red Bull, Palmeiras e Flu 0-0, São Paulo ganhou do Juventude 2-1, Bahia ganhou do Vasco da Gama 1-0, resultado importantíssimo para o Bahia, péssimo para o Vasco. A vitória do Vitória em cima do Sport 3-1, Cruzeiro sacolejou o Corinthians 3-0. Hoje temos às 19 horas Mirassol e Ceará. Às 21, Internacional e Santos, um jogo importantíssimo para os dois. E outro, o jogo de cima ali, como o Bira falou muito bem, a gente falou aqui que o Ceará vai enfrentar só os líderes, é um jogo perigoso para o Ceará também, tá? Dependendo do que acontecer. E ali, ó, no outro domingo, dia 30, tem Fortaleza e Atlético Não, e dessa amanhã rodada ainda também. tem... Ah, não, dessa rodada, tá. Porque esse jogo é dessa rodada, né? Ah. Aquele que foi atrasado por conta da Sul-Americana. Fortaleza que também né? vem com um certo embalo, assim, não tanto nos resultados como o Botafogo, no desempenho, né? Um time que tá jogando muito, tá dificultando muito mais, pelo menos, a vida dos adversários do que na reta final ali do Vojvoda. Todos ali embaixo deram uma crescida de produção grande, né? Menos o meu time. Eu falei desse... Calma, Bira, vai dar tudo certo. Hoje é fundamental pro Santos, Bira. Hoje é. Hoje é. Por isso que eu acho que vai ser 1-1. Divisor. 1-1 é péssimo? Não, 1-1 entra na sua conta é do bom, empate. entra na minha conta, porque aí pega Sport e Juventude, e aí a ideia é ganhar dos dois. Boa. Sem Neymar hoje, né? Então não tá tão difícil. Hoje sem Neymar. É verdade, Neymar nem viajou. Nem viajou. Deveria ter viajado. Eu acho também. Né? Mas enfim... Mas eu tô esperando também, que nem o Abel, pra falar do campeonato. Eu tô esperando acabar também pra começar Quando a falar acabar, o a que eu gente vai ficar aqui, porque nós vamos acompanhar também final Copa do Brasil, dia 22, enfim, a gente vai fazer uma geralzão. É isso, aí eu faço meu depoimento para Neymar. Eu falei desse jogo Fortaleza e Galo, porque esse jogo foi cancelado, transferido por conta do Galo na Sul-Americana e não deu pro Galo, né? Eu achei um jogo ruinzinho, a Yara vai falar em detalhes já o que ela achou, porque ela estava lá, mas foi ruinzinho o jogo, a prorrogação e a bateção de pênalti, né? Nossa. Porque o Galo perdeu nos pênaltis. E Yarinha Fantoni, esta mulher maravilhosa que está aqui ao nosso lado, ela esteve em Asunción, num baile em Paraguai. em Paraguai. Para o quê? Tem Para muita coisa. matá-lo. Para matá-lo. Para ser muerto, né? Y ahí, entonces yo voy a mostrar la vuelta. Não. Yara en la vuelta. Quer ver? A volta. Vai lá, mostra a Yarinha. Gente, a volta é mesmo dolorosa. Não dava para imaginar que o aeroporto de Assunção estaria assim na madrugada. Para mim, seria festa. Mas voltar está sendo bem complicado e o torcedor está decepcionado.
último lugar, perder para um time tão vagabundo igual nós perdemos. Nós perdemos para nós mesmos. Você já viu um negócio desse? Nós perdemos para nós mesmos. Time vagabundo. O que aconteceu, no final do jogo, é o seguinte: amadorismo puro do treinador Sampaoli. Ele chamou o Reinier para entrar, aqueceu o jogador e entregou para o assistente. O assistente conversou com ele durante um tempo e mandou que ele entrasse. Ele foi para a beira do gramado, o árbitro reserva do lado dele, o assistente chamou de novo. Aí ele voltou, o assistente ficou na prancheta, conversando com ele. E o árbitro reserva falou, vai acabar o jogo. Aí ele mandou entrar. Quando ele chegou na beira do gramado, o juiz acabou o jogo. Ou seja, o Ranier ia entrar, gente, não entrou e provavelmente bateria um dos pênaltis ali. Será que no lugar do Biel, por exemplo? Do Hulk não, porque o Hulk bateu primeiro. Mas, poderia ser um Biel. Faltou para o Atlético, não foi hoje, faltou na temporada. Na Sul-Americana foi sofrível. Durante a campanha inteira na Sul-Americana, o Atlético só fez um jogo com bom desempenho e com bom futebol, que foi contra o Del Valle na Arena MRV. As outras partidas, as outras classificações foram todas com futebol pobre. Então está faltando um primeiro volante que o time não tem até hoje. Falta um camisa 10, um armador, que o time também acabou o ano e não tem. Então não tem cérebro, não tem quem pensa, não tem quem arma o time e não tem o primeiro volante para fazer o combate. Então o Atlético não perdeu hoje. Ele perdeu durante toda a temporada que não montou um elenco equilibrado. O que faltou para o Atlético hoje? Faltou futebol, faltou vontade, faltou raça, querer ganhar. Eu acho que é isso. O que faltou para você? Determinação, primeiro ponto. E eu acho que a escalação também ela não foi. O Scarpa não pode ser banco nesse time. Não tem como o Scarpa perder posição para Igor Gomes e perder posição para o Rony. É impossível. E o Hulk perder um pênalti de novo? Já tá escrito, né? O Hulk, infelizmente, já deu a fase dele. Não tem como. O Hulk ele não consegue mais produzir o que ele produzia no passado. Ele tá tanto fisicamente quanto mentalmente abalado. Não tem como. Tem que sair? Tem que sair. Já deu. O ciclo dele acabou. Como está se sentindo? Espectacular. Feliz. Pero piensa que su time y su equipo jugó bien? Sí, espectacular. La verdad que sí. Los 90 minutos fuimos superiores. Mineiro jugó mejor. Mineiro jugó mejor. Jugó mejor. No sé. Pero no sé, ha hecho el gol, que es lo más importante. No. En penales. Tiene suerte, es cuestión de suerte. Los penales es cuestión de suerte y hoy nos toca a nosotros. ¿Quién fue el mejor en campo? El mejor en campo, el arquero de Lanús. ¿Y para ti? Para mí el defensor Canales. ¿Quién? Canales. ¿Y para ti, quién ha sido el mejor en campo? Jugadores, Canales, el Cali izquierdo. ¿Va a regresar feliz para casa? Sí, la verdad que sí. ¿Y quién es el mejor de Atlético Mineiro? Y todos jugaron bien, pero bueno. Fútbol. Fútbol, como sí. É isso, vocês me fazem até entrevistar a torcida do Lanús, hein? Isso é porque eu amo vocês demais, né? Muito obrigada pelo amor. Se fosse amor, né, Zé? Se não fosse amor. Mas agora habla tudo, vai. Zé, eu acho que foi um jogo horrível, né? Acho que deu pra sentir que em campo não aconteceu. Teve bola na trave do Bernard, teve oportunidade de cabeçada do Biel. Então, assim, o Atlético teve muito mais oportunidades na partida, né? Então, assim, mas foi um jogo feio. Tanto que o placar mostra um 0-0. E aí vai pra cobrança. A gente tem o primeiro pênalti que o Everson já defende, o que já dá aquela esperança. Aí o Hulk vai. Bate. Mais uma vez. E eu assisti o jogo ali no final, do lado do pai do Hulk. Então, assim. Pera, do lado do pai, o seu Bruce Banner? E ele tava lá, Hulk. Então, na hora Bruce que perde. Banner, pai do Hulk. Na hora que perde, já de quadrinhos. Já é aquele silêncio, né? Porque já fica, a gente fala 0-0 de novo, né? E aí, quando o Atlético tem a oportunidade, vai o Biel, que acaba desperdiçando, e no final ali o Vitor Hugo. Mas eu acho que o que mais machuca, Zé, é porque de fato que é uma ferida que tocou num pedaço do Atlético que não estava cicatrizado, né? Porque o ano passado foi a final da Copa do Brasil, foi a final da Libertadores, e esse ano, agora vamos, porque a gente não está falando só sobre essa temporada, a gente está falando sobre o ano que vem do Atlético, né? Que era uma vaga na Libertadores, tanto que a música que ela falava, vamos ganhar a Sul-Americana, porque esse ano Sul-Americana, ano que vem Libertadores. Então é um sonho, é o projeto, é sobre o dinheiro que entra em caixa no que vem, são contratações. Então a gente não está falando só do título da Sul-Americana em si. Mas foi um Atlético que decepcionou. E o que mais dói é você ver
A torcida aí com caravana, gente que pegou voo pra Foz, gente que foi de van, gente que enfrentou, não sei, 3 dias de viagem. E aí a volta é dolorida, porque eu falei que é um título que não dá raiva. É o silêncio, né? Na hora que o jogo acabou ali, era um silêncio na parte dos jogadores ali, aquela tensão. E eu falo que eu cheguei lá na quarta-feira. Então eu fiquei bem perto da cúpula do Atlético, e são amigos, né? E quando você começa a ver o dia a dia de clube, eu moro aqui em São Paulo, não tô lá em BH no dia a dia, você começa a se aproximar, você vê o amor, todos ali atleticanos mesmos, de diretoria, de comissão, sofrendo. Então, quando você vê o trabalho do dia a dia acompanhando, e na hora que você vê que não concluiu, que não foi o sucesso, assim, eu falo, eu até me emociono, assim, porque dói, porque você torce não só pelo time, você torce pelos seus amigos ali dentro, né? Então, fica aquela dor, um beijo para todo mundo do Galo e para a torcida, que agora tem gente que vai estar na estrada, regressando ainda, e com aquela dor. E pensar que amanhã, dependendo do resultado, você ainda pode ter um Flamengo campeão mais uma vez dentro da Arena MRV. Mas a culpa é do Everson, né? Não, o Everson é o melhor do Atlético, assim, disparado. É o grande destaque. Ele, quando foi pra final da Copa do Brasil de 2024, virou pro influenciador O Brabo Gordinho, meu amigo, e falou: agora que nós chega na final, você sabe. Quando nós chega na final, nós não perde. E aí perdeu 3. Perdeu Vou 3 colocar uma seguidas, tela, né, porque o pessoal está falando dos 3 vices do Galo. Quer ver? Por favor, Carneiro, coloca na tela a arte que mostra o que a Yara acabou de falar, né? Os vices, os últimos 3 vices em 2 anos do Galo Mineiro, o galo mais lindo do mundo, como diz o Milton Neves. Dá para colocar? Não sei, não vai entrar. Vai. Aí, ó, tá lá, ó. Vice de novo, Sul-Americana de 25, campeão Lanús, né? Libertadores de 24, campeão Botafogo. Copa do Brasil de 24, campeão Flamengo. Pois é, mas esse vice desse ano contra o Lanús, ele tem uma particularidade de que foi um jogo horroroso. Assim. Então, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Muito ruim. Nos outros o Galo ainda competiu. Foram né? jogos animados. Essa coisa de final em um jogo só, vocês acham? Eu odeio. Então, eu acho que o jogo fica aquela coisa muito trancada. Quando tinha, né? Ida e volta. E outras, acho que tem também uma questão econômica do continente. Ah, não, isso sem dúvida. Pô, é impossível. Você acaba matando a torcida dos clubes que vão Lanús, jogar. que é um clube de bairro numa Argentina com dificuldade financeira hoje. Pra ir pro Paraguai, sabe? Ainda foi numa caravana legal, mas, por exemplo, eu vi que o estádio não tava lotado, né? Ele tava com um espaço vazio. Como é que tava, Yara? Tava muito mais atleticano. Né? Assim, então, até pelo dia a dia, né, na rua, você via a camisa do Atlético o tempo inteiro, Lanús, um ou outro, mas assim... Mas os 2 setores com espaço. Os 2 setores com espaço. É isso que eu acho louco. Então, cara, você acaba, na verdade, acabando com um produto mesmo, sabe? Não seria tão mais legal o estádio do Lanús lotado e na volta a Arena MRV lotada? Seria. Pô, eu acho que tá mais que na hora da Conmebol querer te pagar pau pro europeu, que assim, na Champions faz sentido porque a distância entre os países é pequena. Eles conseguem ir para outros lugares, não só de avião, né? Mas você vai de trem, a viagem de e trem você é gasta 2, 3 horas. 15 euros, 20 euros, tudo bem. Exato. É grana se você converte, mas para a realidade deles... Uma partida para você ir para um voo direto, seja de BH ou de São Paulo, em torno de R$5.000. Então, E outra, eu não sei assim, o que não tem falta mais condição. para perceberem, principalmente na Sul-Americana, e aí também não vão mudar só em um e não em outro, Principalmente mas na principalmente Sula. na Sula. Todas as edições de final única na São Sul-Americana são com estádios esvaziados. Um problema. Todas. Não é possível que a Conmebol olhe E a isso e ache gente que é um falando de produto legal. Libertadores agora, tem 2 clubes brasileiros, né? Vamos ser sinceros, não precisa colocar em território de nenhum dos 2, mas coloca em Brasília, que aí o torcedor pode ir. concordo. Você tá democratizando o futebol. E eu acho que o futebol é sobre isso, sabe? O povo brinca, a Sul-Americana é Série B, mas ninguém quer perder título. Né? Ninguém quer ficar de fora, dá acesso à Libertadores. Pareceu que ninguém queria ganhar também o de sábado. Não, foi muito Pelo amor de Deus, eu vou reforçar, que jogo horroroso. Cara, mas você foi bem, porque principalmente Sul-Americana, justamente por não ter esse apelo, entendeu? A Libertadores ainda, o torcedor fica, tipo, numa motivação de se mobilizar. Fazer uma ir loucura de atrás. vender um carro, vou fazer sei uma lá, loucura pra ver o título da Liberta. Agora, o título da Sula não, é um título, óbvio, você quer ver, mas aí só vai mesmo quem tem condição. Ninguém vai fazer uma big loucura pra ver o título da Sul-Americana, ainda mais pensando num clube que nem o Atlético, que, pô, já tem Libertadores, tem uma história nacional, sabe? Uma coisa, a torcida do Bragantino se mobilizar para uma final continental. Que também não vai porque não tem essa torcida. Exato. Mas assim...
E geralmente esse é o problema da Sul-Americana, né? Porque o gigante não se mobiliza porque Ou sei lá, ele o Fortaleza. maior. A torcida do Fortaleza tem esse potencial. É. Mas aí como é que você vai atravessar o continente? Ou se o Mirassol for pra final da Libertadores, Aí vai o Brasil vamos? inteiro, vai o Brasil Vamos. inteiro. Eu vou tentar ir. Não, eu vou. Vamos, velho. Imagina o Mas tempo vai que tá gasta. De vazio. Mirassol de carro pra cá, São Paulo, são 4 horas. Imagina o pessoal pra fazer esse percurso. Mas uma coisa que vale ressaltar do Atlético, né? Que é lógico que a gente fala, pô, vice, né? Vice, pô, às vezes você fala, é melhor sair antes do que você ser vice. Mas é um time que tá sempre chegando nas principais competições que disputa. Né? Se você tá falando de 3 finais, 3 vices ali, tá sempre chegando. Né? Acho que uma hora o cara lá de cima olha e é irônico, né? Você falar, por que de novo? Eu acho que é o que fica no torcedor, sabe? Quando a gente para e pensa, pô, mas de novo? Por que de novo? Eu né? concordo, Yara, mas ao mesmo tempo isso é sinal, e aí eu vou trazer o Corinthians de novo como exemplo, de uma gestão de toda uma gestão atropelada, torta. que vai assim, vamos tentar e vai que. E aí não foi. O Corinthians não chegou em finais necessariamente, mas chegou em final de Copa do Brasil, em semifinal de Copa do Brasil chegou em 4 seguidas, chegou na semi da Sula Mas 2 sim. vezes seguidas. Então assim, não chegou na final, mas também tá quase lá. E você vê que na hora do vamos ver, se ganhar é por um acaso, porque não tem nada que sustenta no nível de gestão. Exato. E o Galo E também tá assim, nesse mesmo Tipo, ponto. você sabe o que Santos se tava na ganhar, final vai da lutar. Libertadores 2020, velho. É menos É. de 5 anos isso, e olha o que aconteceu. Mas a eu acho que, Série B, gente, mas aí eu acho que assim, é muito mais Entendeu? gestão do que às vezes bola, sabe? Você vê o Corinthians, você vê É o sem Santos. dúvida Você gestão. vê Não, tudo total, isso que, gestão. É 100% de gestão. Sem dúvida É 90% de que gestão. tá acontecendo no futebol. E eu acho que é uma coisa do nosso futebol, sabe? A gente não acredita tanto em trabalhos a longo prazo, né? Eu falo pelo Atlético, todo mundo fala, agora vai mudar, agora o Hulk não fica mais, agora troca a diretoria. E às vezes não é assim. A gente vê que trabalhos duradouros têm resultado quando você acredita num processo. A nossa seleção brasileira é a prova disso. Foi mudando de treinador, a gente não tem até agora qual é o time titular do Brasil. Não, e eu acho muito que sobre gestão, assim, é porque, cara, quando você vê, assim, é batata. Frequentou as páginas policiais, seu clube frequentou as páginas policiais, esquece. Tá tudo errado, cara, porque não é pra frequentar, né? E acho que é isso, o Galo frequentou recentemente, o Corinthians vem frequentando, o Santos frequenta, o São Paulo frequenta. Vê se algum desses tá aí voando, né? Pode ganhar uma Copa do Brasil como o São Paulo ganhou? Vai Ó, ganhar. Mas é aquela e coisa, é você o bate que e o você já Crespo cai. falou Você não se naquela mantém ali entrevista. disputando. O Crespo falou isso há umas 3 Quantos semanas. títulos em 20 Até anos? o Botafogo. O Botafogo Que, assim, todo- você precisa entender o momento que você está vivendo. Então não adianta achar. O Crespo estava falando de São Paulo, né? Mas vale pra todo mundo, né? Que não vai disputar o brasileiro, porque não tem grana. Pô, o pra Botafogo isso, que nem tem grana organização. agora. O Botafogo tem grana agora. Nessa temporada que entrou em páginas policiais, ou pelo menos pra entender essa bagunça toda da SAF lá do John Textor, já foi um ano catastrófico a nível do que foi o ano passado. Gente, deixa eu falar rapidinho com você que está aí. Eu vou colocar um QR Code desse ladinho aqui, ó, que é o QR Code do QR7. Quando você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto para a página do R7. Lá tem as estatísticas, classificação, esses assuntos todos que nós tratamos aqui, notícias do seu time, bastidores de futebol com o Cosme Rimo, ali com o Jorge Nicola, tá bom? Então pega a câmera do celular, aponta para o QR Code e vá direto pro R7. Outra coisa que eu vou fazer agora é colocar os próximos jogos, né, Carneiro? Vamos colocar rapidinho, porque a gente já está até com tempo. Ó, nossos próximos jogos, dia 29, no Castelão, que é sábado, Ceará e Cruzeiro. Olha lá, olha o Ceará de novo. Vou pegar o Mirassol, vou pegar o Cruzeiro. Aí depois pegou o Flamengo ainda. E tá lascado. Não, mano. Mas enfim. E aí, gente, no dia 4, que dia que é? Quinta-feira, né? No meio da outra semana, depois desse jogo do dia 29, que é a penúltima rodada com Cruzeiro e Botafogo. A gente não sabe como esses times vão estar. O Cruzeiro talvez ali na disputa do terceiro lugar e o Botafogo tentando entrar, e os dois, né? Tentando se firmar para entrar não precisar passar pela pré-Libertadores. Vai ser muito emocionante, vai ser muito legal. Eu queria agradecer demais a você que ficou com a gente, a vocês três aqui, muito obrigado. Obrigado, Zé. Bira, Faraldo e Yarinha. Yarinha, vai passar, tá? Dói. Não, nada que 2, vai 3 passar. dias. Mas, Zé, o que dói, o que eu Não, falo, pode ser 2, dói 3 anos. muito, porque não estava cicatrizado ainda. Talvez esse Sul-Americana não é a mais importante, né? Quando a gente fala, mas pô, é quando a gente Libertadores. disputa. Mas quando você chega e já tem um para trás, eu acho que é isso que o torcedor. Não é porque, perdemos a Sul-Americana, era o título. É porque perdemos a Libertadores, é porque perdemos a Copa do Brasil. Tudo, é. É aquele acumulado, quando dá ruim, quando o relacionamento termina, é porque já tem muita briga, já terminou há muito tempo. Eu acho que foi só aquela
como diz assim, né? Aquela cerejinha do bolo. Por falar em desorganização, que nós terminamos falando de desorganização de clubes, etc., e de futebol, a gente tocou na seleção. A seleção sub-17 acaba de ser eliminada na semi Eita! por Portugal. Nas penalidades. Final. Bom, botaram o João Pedro, goleiro da base do Santos, para defender 18 pênaltis, aí mais uma disputa hora de ia dar ruim, pênalti, né? ele não E conseguiu. não vem com essa também, assim, o povo fala, não, pênalti é sorte. Eu falei, não, gente, pênalti é treino. É você trabalhar, é você olhar, não é sorte, porque ninguém chega ali pra fecha o olho e bate. Você tem que ter classe pra bater. Mas teve um cara do Lanús que fechou o olho para bater. Tem um que Teve. isolou. Tem um que isolou. Teve um que conversou com ele. Não, teve um do Lanús. Inclusive, ele pegou mais duas. Teve um do Lanús que antes de bater conversou com o amiguinho imaginário. É, Vocês viram? total. A gente tá falando com alguém que jogou com ele. Não, sim, vou hacerlo. Pumba, errou. Gente, falei demais, tá? Esse é o encerramento do Joga nas 11. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a vocês e a nossa maravilhosa equipe técnica. Zé Luiz Legis. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Thank you.